Oi, pessoal, bom dia. A gente já vai começar. Eu queria só que vocês me respondessem, se alguém puder responder pelo chat, se vocês estão me ouvindo bem, se o som está chegando adequadamente, a imagem também, para a gente já começar. Aqui parece que sim. Tudo certo, então. Então, vamos lá. Bom dia a todas e a todos. Agradecemos a presença de vocês. O Banco do Brasil apresenta a exposição Vai e Vem, conversa com o curador Rafael Fonseca. Esta é uma ação do programa CCBB Educativo em Casa, que desde o início de junho vem produzindo conteúdos virtuais de arte e educação para diversos públicos. Vocês podem acompanhar nossas ações pelas redes sociais do CCBBs e pelo site www.ccbbeducativo.com. Eu sou Matheus Mesquita, faço parte da equipe do programa e vou mediar nosso encontro nessa manhã. Inicialmente, eu gostaria de apresentar nosso convidado. O Rafael Fonseca é curador do MAC Niterói desde 2017, é doutor em Crítica e História da Arte pela UERJ, recebeu o prêmio Marco Antônio Vilaça de Curadoria em 2015. Entre suas exposições, um destaque para Vai e Vem, sobre a qual a gente vai conversar hoje, né, que esteve presente nos 4 CCBBs, em São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em 2019 e 2020. Lost and Found no ICA em Singapura, em 2019. Bestiário no Centro Cultural São Paulo, em 2017. Deslize, Surf Skate no Museu de Arte do Rio, em 2014. E Água Mole, Pedra Dura, na primeira Bienal do Barro de Caruaru, em 2014. No momento, ele prepara a exposição Liberté, Égalité, Beyoncé, Pop Culture and Resistance, a ser aberta em 2021 na Haus der Kunst, em Munique, na Alemanha, com co-curadoria de Ana Schneider. É curador, junto com René Akitelek Mboya, da 22ª edição da Bienal do Sesc Vídeo Brasil, com data ainda indefinida pela situação que a gente está vivendo. Para quem quiser conhecer mais, o site do Rafael é www.rafaelfonseca.net. Rafael Fonseca tudo junto, sendo que o Rafael é com PH. A Vai e Vem se configura como uma exposição transhistórica sobre arte e visualidade no Brasil. A pesquisa e o argumento da exposição tiveram origem na pesquisa de doutorado de Rafael Fonseca e trouxeram uma série de desafios, dentre eles, como adaptar uma pesquisa acadêmica para uma experiência física de uma exposição. A conversa tratará destes e outros desafios e apresentará os núcleos e as obras centrais da exposição que atualmente está montada no CCBB em Belo Horizonte. As perguntas podem ser feitas, sobre a fala do Rafael, podem ser feitas através do chat desse nosso encontro e, ao final, a gente vai ter um tempo disponível para que ele possa respondê-las. Tá? Então, uma boa manhã para nós. Chamo agora o Rafael, que está com a palavra. Bem-vindo, Rafael. Obrigado. Enfim, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí, cada uma das suas casas, trabalhos, enfim. Espero que todo mundo esteja bem nesse momento tão bizarro, não só na história do Brasil, mas na história do mundo. Enfim, então, admito que eu participei de algumas coisas nesse momento de isolamento social, falando assim, só que em nenhum momento eu participei de algo que fosse uma espécie de uma real palestra, né, assim, mais longa. Então, acho que vai ser uma experiência interessante, estava até comentando com o pessoal. Já é interessante pelo fato de eu ficar na dúvida se eu olho para a câmera, se eu olho para a tela, se eu me olho. Então, enfim, é sempre uma experiência fisicamente e intelectualmente nova. O que eu propus para o pessoal do CCBB Educativo em Casa era a gente tentar, porque assim, eu montei uma apresentação, tem mais ou menos 2 partes, que eu vou falar um pouco sobre isso. Então, eu propus a gente talvez tentar apresentar a primeira parte, a gente ver se tem alguma questão imediata de quem está assistindo, participando, e aí eu segui para a segunda parte, no final a gente falar sobre a segunda parte e falar sobre o todo. Então, enfim, acho que pode funcionar e pode ser mais dinâmico. Bom, vou olhar para a câmera, pode ser mais dinâmico assim. Então, começando assim, Vai e Vem, como ele falou agora, é uma exposição que vem da minha tese de doutorado. Então, entre 2012 e 2016, vou passar aqui a próxima imagem logo. Entre 2012 e 2016, eu fiz uma tese de doutorado na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
E era uma tese que ela foi foi mudando no seu decorrer, digamos assim. Eu vou já falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, uma vez que eu defendi a tese em 2016, eu tinha esse desejo de transformar a pesquisa acadêmica numa exposição. Então, contactei algumas instituições no Brasil, fiz um pré-projeto, uma pré-lista de obras, digamos assim, entrei em diálogo com algumas instituições, esse diálogo, enfim, não se concretizou, digamos assim, e aí, num segundo momento, eu vi a chamada aberta para o Centro Cultural Banco do Brasil e apliquei, junto com a produtora de São Paulo, né, a produtora pessoa física, né, Ana Helena Curti, e aí a gente acabou, enfim, sendo um dos projetos contemplados pelo CCBB, e agora, como foi dito também, a exposição está, ou estava, enfim, na sua reta final, né? Então, ela abriu no CCBB de São Paulo no passado, depois ela passou pelo CCBB de Brasília, depois de Rio de Janeiro, e agora em Belo Horizonte, onde eu acho, não sei se alguém que está assistindo aqui teve a sorte de ver a exposição antes da pandemia, né, naquela primeira uma semana, 5 dias em que ela ficou aberta, mas eu acho que o CCBB de BH ele é muito generoso quanto ao espaço. Então, tem a impressão que talvez seja, vou usar esse termo, enfim, os outros CCBBs podem me odiar, mas talvez seja a melhor montagem do Vai e Vem, uma montagem mais, não sei, orgânica, assim, do Vai e Vem, em comparado com outros lugares. Porque as salas são amplas, as salas fazem um circuito também, né? Você entra numa sala e dá em outra, você tem uma continuidade linear. Enquanto, por exemplo, eu não sei, no CCBB de São Paulo você não tem isso, porque são vários andares, ou no CCBB de Brasília são prédios diferentes, ou no CCBB do Rio as salas são próximas, até no mesmo andar, mas elas são relativamente pequenas. Então, acho que em BH realmente super funcionou. Bom, falando especificamente, então eu pensei assim, em dividir em duas partes. Então, começar falando sobre a tese, falar do processo de construção da tese, como é que foi esse processo de pesquisa, falar um pouco de algumas coisas curiosas assim que aconteceram no decorrer da pesquisa e na abertura da Vai e Vem em São Paulo. E acho que depois que eu falasse sobre a tese, a gente poderia, enfim, talvez ver se tem alguma questão inicial e depois eu falar especificamente sobre esse processo de transformação da escrita, né, digamos, desse campo mais virtual para o campo mais físico, do fazer a exposição em si. Então, como eu falei, em 2012 eu comecei essa pesquisa na UERJ. Inicialmente, eu sou da primeira turma de doutorado da UERJ, em História da Arte. Eu fiz graduação em História da Arte na UERJ também. Fiz mestrado em História da Arte na Unicamp. E aí comecei o doutorado lá, enfim, a minha ex-orientadora de lá me convidou para aplicar. Eu apliquei um projeto de doutorado. Só que meu projeto inicial não tinha nada a ver com a rede de dormir, era um projeto sobre a morte no Brasil. Então, eu queria pesquisar artistas que lidavam com os trópicos, digamos assim, como lugar da tragédia, como lugar da morte, como oposição, digamos assim, essa ideia muito hedonista, muito tropical, muito festiva, muito clichê, muito estereotipada também, do que seria o Brasil, do que seriam os trópicos. Então, eu fiz um projeto sobre isso, apliquei, fui selecionado, ótimo. E aí, no meio do processo de pesquisa da morte, eu comecei a me deparar com muitas imagens de pessoas prostradas, né, deitadas nas mais diversas superfícies, né, assim, no chão, em camas, em redes mesmo. Então, comecei a perceber que talvez me interessaria não somente a morte, mas talvez me interessaria mais um corpo inerte, digamos assim, em muitas imagens que eu pesquisava. Daí resolvi, porque assim, meu trabalho final de graduação na UERJ também foi sobre a gula nas artes visuais. E aí eu resolvi mudar o foco da minha pesquisa, da morte para a preguiça. Então comecei a pesquisar a preguiça no Brasil. E aí comecei a elencar várias imagens que pensavam preguiça, assim, várias imagens que mostravam um corpo indolente, um corpo que não trabalhava, enfim. E daí, de novo, muitas dessas imagens, em muitas dessas obras, né, aparecia a rede de dormir. Daí eu comecei a levantar essas imagens, assim, e um dia falando com um professor meu da UERJ, que foi da minha banca de qualificação e de defesa, o Roberto Conduru, daí o Roberto me falou assim, por que você não faz uma tese só sobre as redes, né? Porque talvez aí você tenha um chão mais seguro, né? Você tem um elemento visual, iconográfico, que se repete em vários séculos. Tem uma questão que me interessava, né? Que era trabalhar com o Brasil,
Então ele falou, aí você consegue ter um corpus, seu olhar vai numa direção só. Se você ficar pensando a preguiça, você vai ver que você vai se perder no meio do caminho. E aí foi. E aí a tese virou uma tese sobre as redes de dormir. Naquele momento que eu tinha pesquisado, não tinha nenhuma tese sobre o assunto, na verdade não tinha quase nenhum texto, não tinha nenhum texto, na verdade, né, sobre as redes numa perspectiva da história da arte, ou seja, nenhum texto pensava nem as redes como representação, digamos assim, do Brasil, nem as redes como objeto, né, tridimensional, têxtil, com texturas, forma, enfim, peso, etc, etc. Aí eu comecei um levantamento, daí a gente começa com esse GIF aqui, que é um GIF que é uma espécie de um resumo da tese, um resumo resumidíssimo, digamos. Então, assim, eu fiz um levantamento, então a loucura foi, eu comecei a entrar em contato com todos os museus públicos do Brasil, privados também. Eu lembro que o IBRAM tem uma lista, né, de museus do Brasil, então eu cometi essa loucura de ligar para os museus todos ou mandar um e-mail perguntando se esses museus tinham coleções, se as coleções tinham redes fisicamente, outras coleções tinham obras em que aparecia a rede de dormir. E aí, claro, tive várias respostas, né? Sei lá, do Museu de Belém, do MASP, da Pinacoteca, do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, do Dragão do Mar, em Fortaleza. Então, a gente vai tendo respostas de vários lugares. E daí eu cheguei em aproximadamente 900 imagens. Eu falo imagens que nem tudo que eu cheguei são obras de arte. Tem coisas que eu cheguei com, por exemplo, sei lá, estão na exposição até como o Zé Carioca, né? As capas dos quadrinhos do Zé Carioca são coisas que geralmente não são vistas enquanto arte, elas são vistas enquanto um objeto de cultura visual. Então, eu fui chegando nesse material e fui criando essa espécie de mosaico, digamos assim, de informações. E aí, uma coisa que me interessava desde o começo, que me chamava atenção, e eu comecei, na verdade, a tese com isso, é isso aqui que vocês devem estar vendo aí, que são alguns memes, na verdade, né? Então, só para vocês entenderem. Então, assim, a pesquisa tinha esse caráter de lidar com obras de arte, mas também lidar com isso que a gente chama de cultura visual, né? Coisas que não são exatamente arte, que se disseminam hoje em dia, né? Muito mais do que obras de arte de outros períodos históricos. Então, eu queria começar mostrando alguns desses memes, que acho que eles são importantes também para a gente pensar uma reação muito peculiar que eu tive quanto à exposição nas redes sociais. Então, vou mostrar isso, aí depois, no segundo momento, eu caio na estrutura da tese em si. Então, aqui esse meme, né, Mamatas do Brasil. Então, a Lô é da Caixa, já depositaram no meu Bolsa Família, Bolsa Escola e Seguro-Desemprego. E aí você tem Lucas Charles assinando aqui. Lucas, se eu não me engano, eu sempre esqueço a cidade exatamente dele, mas é uma pessoa, assim, aparentemente chama Dilson de Luca, pelo Facebook dá para encontrar até hoje, e ele fez, durante o período das eleições, né, do período da segunda eleição da Dilma Rousseff, ele fez uma série de memes, claro, nesse sentido, né, contra o governo do Partido dos Trabalhadores, e aí é um deles, né? Então, no caso, ele se apropria na internet da imagem de uma mulher negra deitada na rede com um celular, atrás dela uma tela de LCD, né, o que denotaria assim um certo status social, né? Ela tem um celular e tem uma tela de LCD, e aí ele chama isso de Mamata do Brasil para pensar criticamente, né, sobre as bolsas, né, Bolsa Família, Bolsa Escola, Seguro-Desemprego, então os benefícios dados a pessoas em situações ou de desemprego ou em situações sociais periclitantes, digamos assim. E aí não me parece à toa o fato de que a Dilson de Lucas se apropria da imagem de uma mulher negra, né? Então me parece que tem algo um pouco estigmatizado, assim, como se a população negra não trabalhasse e como se ela estivesse na rede apenas mamando do governo brasileiro, digamos assim. Então esse meme na época chamou muito a minha atenção. Ele foi hiper disseminado, então só repetindo isso, esse é um meme que teve aí, digamos, mais de 10 mil compartilhamentos. Na página do Lucas Charles dá para achar essa informação ainda. Então, aqui me chamava a atenção na época da pesquisa da tese, porque era uma maneira de você usar a rede claramente com um caráter discursivo, digamos assim, como se a rede fosse algo problemático. Não é um orgulho da rede, mas a rede como lugar da pessoa folgada, da pessoa que deveria estar trabalhando e que não está. Aqui um contra-exemplo disso, né? Se não me engano, no Facebook, numa página chamada Orgulho Ser Nordestino ou algo assim.
naquela época da famosa crise hídrica de São Paulo, né, assim, a ausência de água, a falta de água, tudo isso, se fez esse meme, que é urgente. Nordestinos se mostram muito preocupados com preconceitos da região sul e sudeste e fazem protesto. Imagem forte, confiram. Então, aí você tem uma série de redes, né, armadas na praia de Jericoacoara. Então, como é que eu descobri que é a praia de Jericoacoara? Eu depois recortei essa imagem no Photoshop e busquei no Google Imagens, pela imagem, só essa coisa da praia. E daí, enfim, me dei conta de que é um ponto bem famoso no Ceará. E aí é isso, as redes, você pode deitar na rede e ao mesmo tempo tá deitado, né, flutuando na água. Então isso, claro, virou uma resposta irônica de uma comunidade que se identificava enquanto nordestina contra a falta de água de São Paulo, precisamente, né? E claro que aí também tem uma referência, quando fala preconceitos na região sul e sudeste, fala não apenas do preconceito habitual contra os nordestinos no Brasil, mas do preconceito durante as eleições. Porque assim como as eleições recentes, né, de 2018, a gente teve um país supostamente dividido, né, entre o norte e o sul do país. Então, é uma imagem que ela é muito irônica, na verdade, que eu achava que era quase que um contraponto à imagem anterior da mamata, né? Então, enquanto lá era o trono da pessoa preguiçosa, aí um orgulho de um tempo estendido, de um não fazer, entre largas aspas, se curtir um lazer. E aí aqui um outro exemplo que eu acho bem bacana, se não me engano, do Meia Hora, um tabloide aqui do Rio. Então, sombra e água fresca para morador da rua Barão do Triunfo, no centro do Duque de Caxias, está um grande rio, né? Não tem tempo quente. O moço estendeu uma rede de 2 árvores e ficou de patrão, só na sombrinha. Então, aí é uma coisa que me pergunto muito, assim, até que ponto, se fosse um corpo branco, essa reflexão estaria assim, até que ponto incômodo não se dá por ser um corpo negro deitado, e até que ponto não tem algo um pouco perverso no texto quando fala ficou de patrão só na sombrinha, né? Então, a pergunta um pouco é, quem tem o direito, entre aspas, de estar de patrão no Brasil? Quem pode estar na sombrinha, digamos assim, relaxando ou curtindo o momento, né? Até que ponto um corpo como esse, especialmente por ser um corpo negro, não causa um incômodo social e leva com que essa foto caia num tabloide com essa descrição aí ao lado, que é bem tendenciosa, digamos. O que mais eu tenho aqui? Tá, e daí, no caso, o que eu achava interessante, assim, depois de pesquisar, claro, isso na época da tese, né? As imagens, cair também nesses memes todos. Eu tive um episódio curioso quando Vai e Vem abriu em São Paulo. Porque, assim, Vai e Vem abriu e depois que a exposição abriu, o catálogo, né, que eu vou falar mais no final sobre ele, tem até um aqui do meu lado. A gente pode, depois posso comentar alguns aspectos dele. Quando o catálogo ficou disponível online, o CB de São Paulo compartilhou nas redes sociais. E aí, o que aconteceu foi que a reação das pessoas nos comentários me surpreendeu muito. Então, em CB de São Paulo escrevia: e essa capa do livro da exposição Vai e Vem, blá, 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 blá. E aí os comentários vinham assim, logo embaixo à esquerda, né? Caio Cafeinado já comenta Arte da Bahia. Aí no meio, né? Lá em cima. Underline Sanches, Full Baianos. Aí, mais abaixo, Alex Sade, ponto A. Baianos em excesso. Isa Bosta, A4. Desculpa, 4A. Capa do livro dos baianos. Elber Underline Small. Caramba, uma autêntica representação da Bahia. Silva Léo. Que bela pintura sobre a Bahia. E aqui é a direita de novo, no final. NTC Underline Silva. Chega na exposição, tem logo um Bahia com a rede lá. Então, assim, eu fiquei muito... Fiquei e não fiquei, né? Surpreso com essa reação nas redes sociais, assim, porque me parece que, como muitas vezes no Brasil, né, a gente lida com o humor de maneira sempre ácida, né? Sempre não, mas muitas vezes ácida. E aqui, no caso, um humor muito apontado, muito flechando, né? A ideia de nordestino. E a ideia mais que nordestino é a ideia de baiano, né? E muitas vezes o termo baiano, como é muito falado em São Paulo, usado como uma espécie de forma de se falar sobre toda a comunidade nordestina. Assim como no Rio, infelizmente, se usa o termo Paraíba, muitas vezes, para se falar sobre isso, né? Sobre essa comunidade. Então, aqui no caso, me impressionou essa repetição, assim. Curiosamente, a imagem foi feita por uma artista indígena,
a Carmésia Emiliano, que é uma artista de Roraima, que é uma artista do povo Mapuxi. Eu vou já falar um pouquinho sobre ela. Então é interessante ver como, no caso, aqui nos comentários, rapidamente, as pessoas se sentem autorizadas a catalogar e apontar para o baiano, entre aspas, nordestino, como esse preguiçoso que toma conta na rede. E na abertura do Vai e Vem em São Paulo, eu tive um episódio muito similar, assim, que uma senhora, uma colecionadora de São Paulo, ela foi e ela entrou num dos últimos núcleos da exposição, que é um núcleo chamado Invenções do Nordeste, que eu vou falar no final aqui. E meu texto no núcleo fala que é um núcleo interessado em quebrar um pouco esse estigma da rede como algo nordestino e da rede como uma prova, digamos assim, né, da preguiça nordestina, etc. e tal. Sempre entre aspas, tá? Por favor, gente. E aí ela me chamou num canto e falou que ela não via sentido na minha crítica, porque ela disse que era isso aí, que o Brasil era isso, que São Paulo levava o Brasil nas costas e que a população nordestina era preguiçosa, sim. E aí eu fiquei muito chocado com essa afirmação dela e fui totalmente pego de surpresa, estava no meio da abertura, feliz, com amigos, etc. E eu comecei a explicar, falei assim, olha, eu acho que essa visão da senhora é um pouco preconceituosa, né? Eu acho que é um pouco radical também, da disposição também de quebrar com esses lugares, né? De associações geográficas, né? Dessa forma, enfim, não à toa tem a ver com a rede e o Nordeste também, mas é sobre a rede e o Brasil e tal. E ela pegou e falou para mim, não, querido, você é do Rio, né? Então, o que eu tenho para te dizer da mesma maneira que as pessoas do Nordeste, elas deitam na rede, não produzem, as pessoas do Rio também são assim. Elas ficam na praia o tempo inteiro, não produzem, ficam correndo, ouvindo bossa nova, etc. E nós, em São Paulo, que trabalhamos e fazemos esse país andar. E eu me dei conta também que era um discurso, claro, pautado de dezenas de preconceitos geográficos para todos os lados, desisti de argumentar e falei, bom, obrigado pela presença, boa visita, eu discordo totalmente, etc. Foi super interessante na abertura, né, receber esse cometa na cara, digamos assim. Mas aí, meses depois, quando eu vi o Instagram, eu percebi que definitivamente essa era uma das importâncias da exposição, né, de vai e vem, ou seja, se tratava também de fazer uma exposição que quebrasse ou que mostrasse, pelo menos parcialmente, a construção desses lugares discursivos preconceituosos no Brasil, que sempre são muitas vezes embebidos de humor, não à toa, todos esses comentários aqui têm, alguns deles têm ha-ha-has e tem vários likes nos comentários, mas também dizem muito sobre, não sei, hegemonia geográfica no Brasil, sobre como a gente se sente muito confortável em apontar para o outro e caçoar do outro, ou mesmo tentar destruir, né, discursivamente o outro. Enfim, então, como introdução, acho que é um pouco isso, assim, então acho que eu posso falar agora nessa primeira parte mais sobre a tese, aqui no caso é a capa da tese, Construções do Brasil no Vai e Vem da Rede de Dormir, então aqui em cima uma foto que está na exposição, é uma foto da Daniele Fonseca, que é uma artista de Belém do Pará, ela tirou essa foto no Rio de Janeiro, isso tem muito tempo, foi em 2012, se eu não me engano, que ela tirou essa foto, no começo da minha tese, 2014, ela participou de uma exposição que eu fiz no mar, a Deslize, o Surf Skate, né? E aí depois essa exposição veio para, enfim, eu falei sobre a tese com ela, ela foi surfar na prainha aqui no Rio, viu essa imagem desse homem deitado na rede ao lado desse carro e fotografou. Isso acabou virando a capa da minha tese. Então, Brasil, Rio de Janeiro, a bandeira do Brasil, esse fundo pichado. Então, achei bacana que era uma espécie de metáfora, né? Assim, uma espécie de alegoria quase, enfim, um resumo da tese e da relação do Brasil com a rede. A tese ela tem 3 grandes capítulos. Assim, se eu levantei 900 imagens para chegar nela, na tese eu analiso mais ou menos 350. Eu não vou cometer a loucura de falar de tudo, mas eu vou cometer a loucura de falar de algumas obras que estão na tese e na exposição, a maior parte delas, né? Então, a tese tem 3 capítulos. Então, um primeiro capítulo é dedicado ao Brasil colônia, digamos assim. Então, ele vai desde a invasão das Américas, no século XVI, até mais ou menos meados do século XIX. Então, vai até mais ou menos o momento que o Brasil é um país independente, pré-republicano, digamos assim, ainda um império, na época do Dom Pedro II. Então, isso é um bloco. Vou falar já sobre esse bloco.
Tem um segundo bloco sobre a ideia de modernidade no Brasil e de modernismo nas artes visuais. Então, um bloco que vai ali entre meados do século XIX e meados do século XX. Então, ele vai, grosso modo, entre 1850 e mais ou menos 1960, assim, 70, quando Hélio Oiticica faz os Cosmococas em Nova York. Então, enfim, vou comentar um pouco sobre isso. E tem um terceiro bloco que é especificamente sobre arte contemporânea no Brasil. Então, um bloco que vai mais ou menos entre os anos 90 e o presente. Né? E lembrar, claro, que nesse momento da tese, o presente era 2016, 2014. Né? Em 5 anos, muita coisa já mudou nas reflexões que, enfim, que a tese tem. E, claro, isso desemboca também na exposição, e eu comento sobre isso. Para começar aqui, tem uma imagem do Gonzalo Fernandes de Oviedo, que era um militar, assim, espanhol, que foi uma espécie de comandante, né, de governador da região do Caribe hispânico. Se não me engano, ele comandou exatamente ali o que seria Porto Rico, hoje em dia. E o texto, e essa imagem aqui, é a primeira imagem da história da arte, né, tanto ocidental quanto oriental, em que aparece uma rede de dormir. Até então, você tinha descrições da rede de dormir. Por exemplo, não trouxe aqui hoje, porque ia ficar muito extenso. Eu admito que ficar lendo assim demais é uma coisa que às vezes me cansa. Então, eu foquei nas imagens, nessa minha fala espontânea. A Carta do Pero Vaz Caminha. A Carta do Pero Vaz Caminha é um dos primeiros documentos da história do mundo que descreve uma rede. A carta descreve a rede, fala que as pessoas encontradas no Brasil dormem numa coisa estranha que lembram redes. Então, é interessante perceber como que na cultura lusitana, se olhou para a rede de dormir, se associou à rede de pesca e às redes de cabelo que as mulheres usavam, e aí se chamou o objeto de rede. Já na cultura hispânica, esse aqui é um bom exemplo, se olhou para o objeto, se ouviu como o povo taino chamava o objeto, que era algo que lembrava o som de hamac, e daí se apelidou em espanhol o objeto de hamaca. Então daí nasceu o termo hamaca, que é o mais usado, que vai desembocar em hamac, em francês, em hamaca, em italiano, em hams, alguma coisa que eu sempre esqueço, em alemão, em holandês, e em hammock, em inglês. Por isso que a gente não encontra, né, traduzindo literalmente rede por net, a gente não encontra ninguém chamando a rede de dormir de net em inglês, etc. É sempre hammock. E só em português se usa o termo rede, e muitas vezes eu uso rede de dormir para a pessoa não associar com rede social, enfim, com rede de pesca, com rede de cabelo, com, sei lá, rede de internet, etc. e tal. Aqui, no caso, essa imagem que o Gonzalo faz é de um tipo de rede que tem esse caráter mais linear, né? Ou seja, ela não é uma gota, como as redes tupinambás que os portugueses vão falar, ela é assim. Então, você teria, na verdade, 2 ripas, assim, uma em cada lado, como vocês podem ver aí, e aqui os fios, os cordões que prendem nas árvores. E aí ele descreve o objeto e fala como era um objeto estranho e novo dentro da noção de, enfim, de mobiliário, de manufatura que ele conhecia. Então, essa aqui é uma obra que ela é de 1526, esse livro dele. E daí, posteriormente, só para a gente pensar a disseminação disso, essa imagem ela vai se espalhar muito rapidamente pelo mundo, e aqui ela vai aparecer uma alegoria da América. Então, isso aqui é um livro do Jan van der Straat, que é um artista flamenco, holandês, se não me engano, que ele publica um livro em latim chamado Nova Reperta, ou seja, novas descobertas do mundo contemporâneo a ele, né, desse momento depois das invasões, das grandes navegações, etc. e tal, no século XVI. Esse é o momento que a gente convencionou de chamar de Renascimento. E aí, no caso, aí é o momento que Américo Vespúcio acorda a América. Então, você tem escrito embaixo, né? Américo redescobre a América, ele a chamou uma vez, mas desde então ela sempre esteve acordada. Ou seja, à direita você tem a América, o continente representado por uma mulher. Por que uma mulher? Porque nesse momento todos os continentes são no feminino, a Ásia, a América, a Europa, a África. Então, nesse momento da história, as alegorias elas são representadas em corpos de mulheres. E aqui, no caso, à direita, né, você tem assim 3/5 da imagem, digamos, você tem a América ali acordando. Ela tem 2 objetos no corpo que depois foram localizados em coleções na Europa. Essa espécie de, enfim, objeto de cabeça, né, que parece que tem umas penas, de caráter decorativo. E esse objeto preso também ao corpo dela na panturrilha.
À direita delas também tem um outro objeto que era usado muitas vezes para caráter mais sacrificial, se dava com isso na cabeça de alguém conquistado, né? De alguém capturado. Há um artigo muito bom na minha tese que fala sobre isso, uma historiadora da arte estadunidense que encontra esses objetos de coleções europeias, ou seja, então não são objetos que ele inventou, ele teria visto objetos. E aí, ao redor dela, você tem também esses animais, né? Aqui, à direita na árvore, um bicho preguiça. Aqui, à direita da imagem, teria uma espécie de tamanduá, daí tem essa língua gigante. E lá ao fundo da imagem, essa associação muito comum, né, da rede do canibalismo. Né? Então, você tem um churrasco de carne humana ali, pessoas ao redor de uma fogueira, uma bela de uma coxa com uma perna presa ali no espeto, pessoas aparentemente indo comer. Por quê? Porque é uma espécie, se pensarem bem, é uma espécie de inventário de hábitos vistos como não europeus, de hábitos desde uma perspectiva que tem a Europa como centro, hábitos vistos como estranhos, exóticos e muitas vezes selvagens também. E a imagem tem essa retórica bem colonial, né? Então o Américo chega para redescobrir a América, o Américo chega para despertar a América, o Américo chega para trazer a civilização e a religião e a ciência para a América. Não à toa, ele chega o quê? Com um elemento de medição naval, uma espécie de uma bússola, um elemento de circunnavegação. Ele chega com uma bandeira, tem um brasão ali, e ele chega com uma cruz. Então, justamente o confronto entre a mulher nua, né, que é acordada pelo Américo, é violentada pelo Américo, digamos assim, e ele com as suas embarcações ali. Se alguém se interessar, tem um vídeo que a Lila Schwartz fez, assim, até depois que eu defendi a tese, alguns anos depois. Se não me engano, ela até fez o vídeo com vai e vem aberto, que é sobre essa imagem com a metáfora do estupro nas Américas. Então, acho interessante ver. E aí, mais uma vez, a rede, né? Então, e essa rede semelhante à rede da imagem anterior. Essa rede que não é gota, nessa rede que é mais retilínea, digamos. Ou seja, a rede já funciona aí como uma alegoria das Américas. A rede é associada a uma certa ideia de continente americano. E aí, claro, essa rede vai sendo disseminada em várias imagens. Então, assim, acho interessante mostrar isso, porque isso aqui é uma estilogravura, né? É um livro impresso na madeira, então ele tem uma circulação muito pequena. Aqui você já tem um processo de circulação um pouco maior, se não me engano, isso aqui já é uma água forte, que é uma outra técnica de gravura que ela é mais seminada, e aqui também. Então, aqui você já tem um livro do Theodore de Brie. Theodore de Brie, um dos maiores editores de livros do século XVI, um holandês. Ele faz uma série de livros chamado Grandes Viagens, e o terceiro livro das Grandes Viagens é uma adaptação do conto, do livro que o Hans Staden, esse viajante alemão, publica sobre as desventuras dele no Brasil, sobre a vinda dele ao Brasil. Eu trouxe isso porque não vou analisar de maneira muito precisa a imagem, mas aqui a gente tem duas redes, né? À esquerda, você parece ser uma espécie de um líder, uma espécie de um pajé tentando curar uma pessoa numa rede, e aqui abaixo dele duas mulheres se abraçam e parecem cantar, né? Ou parecem estar ali numa espécie de concentração em prol da saúde daquela pessoa. E à direita, essa mesma pessoa, aparentemente, já sendo enterrada em um buraco no chão, e as três mulheres ali numa situação de choro, né? Numa espécie de lamentação da morte. Trouxe isso por quê? Porque, claro, Theodore de Brie nunca veio às Américas, Jan van der Straat também nunca veio às Américas. Então, assim, as redes já vão criando, já vão se enquadrando numa espécie de imaginário coletivo e europeu sobre aqui, sobre as Américas. E essa imagem, especificamente, ela é uma grande colagem de outras imagens. Então, sempre é interessante compartilhar isso. Então, essa figura ali do enterro no buraco vem do Hans Staden. Então, isso aqui é uma imagem que eu recortei do Hans Staden e colei dessa maneira um tanto quanto, enfim, bruta, mas dá para vocês entenderem, em cima da imagem. E esses outros trechos, vocês estão vendo que eu colei por cima, vem de outro livro, se não me engano, do André TV, que é um missionário francês que vem para o Rio de Janeiro depois de 1550, mais ou menos, nessa tentativa que a França teve de colonizar o Brasil também, né? Isso chama depois de França Antártica. Ou seja, o Debris era muito antenado, ele teve acesso aos dois livros, ele vai fazendo uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V. Ele vai fazendo uma espécie de colagem de diferentes referências e compõe um novo livro a partir daí. E aí, só beber um pouquinho d'água aqui e fazer um pulo.
Daí, eu não vou me deter aqui nas imagens do século 17, 18, porque seria, enfim, a gente teve no caso do Brasil, né, tem na exposição isso, a invasão também de Pernambuco, esse momento do Maurício de Nassau no Brasil, esse Brasil holandês, digamos assim, no século 17, e ali tem muitas imagens também que a rede é usada não como uma metáfora das Américas mais, como uma alegoria do Brasil, mas a rede é usada para documentar a rotina em Pernambuco. Então, aqui no caso, a gente já tem essa rede muito alegórica, digamos assim. Até que no século XIX, assim, dando esse pequeno salto de 2 séculos, a gente tem uma mudança, que tem até a ver com isso que eu falei agora do Maurício de Nassau. A rede ela começa a aparecer como uma forma de se mostrar a rotina no Brasil e se pensar como ela é inserida num dia a dia. Enfim, o que acontece? A rede, na verdade, por muitos séculos, foi um dos únicos mobiliários do Brasil. Ou seja, você não tinha produção de camas no Brasil de forma sistemática, muitas vezes você não tinha nem mesmo a produção de móveis. Como a população brasileira ela ainda era muito nômade, até, sei lá, até mais ou menos esse momento, né? Até durante o século XVI, XVII e XVIII, a rede possibilitava que as pessoas pudessem pular de lugar em lugar, viajar de lugar em lugar, ou no caso dos bandeirantes, por exemplo, né, viajar por dentro da mata e sempre armar a sua rede. Então, se trata exatamente disso, de uma tecnologia ameríndia, né, de uma invenção dos povos originários daqui. Então, você não tem a rede de dormir em outros lugares do mundo simultaneamente, você não encontra em arquivos ou em museus redes do continente africano, nem redes do continente asiático, nem redes muito menos do continente europeu, antes dessa invasão das Américas pelos portugueses e pelos espanhóis, franceses, holandeses. E rapidamente a rede, claro, ela é disseminada pelo mundo, né? Então, rapidamente, no século XVI mesmo, você tem imagens como essa do Américo Vespúcio, né, da rede feita em outros lugares do mundo, e há documentações de pessoas célebres deitando em rede, tem uma conversa, enfim, tem uma anedota que Maurício de Nassau, quando ele volta para a Holanda, ele passa o resto da vida inteira assim, dormindo em rede, etc, etc. No século XIX, o que acontece? Uma vez que o Dom João VI vem para o Brasil em 1808, fugindo do Napoleão, e uma vez que, logo na sequência, em 1816, desculpa, em 1808 mesmo, ele abre os portos, né? Ou seja, até então os portos brasileiros não eram abertos para estrangeiros, devido às invasões da Holanda e da França, especialmente. Vários artistas estrangeiros, vários criadores de imagens estrangeiras vêm para o Brasil, depois de 1808, e vão criando imagens que tentam dar conta da loucura que era o cotidiano no Brasil. Loucura na medida que ainda era uma espécie de império, né, luz brasileiro em desenvolvimento, ainda era um lugar que a muitas vezes era muito atrasado, entre aspas, comparado com outros lugares do mundo, como, sei lá, a cidade do México. Era um lugar que a população indígena seguia sendo, claro, dizimada e controlada pelos portugueses, da maneira que eles conseguiam. É um lugar que havia muita miscigenação também, e é um lugar que havia, como a gente pode ver aí, escravidão negra, né? Que é um dado, não sei se vocês sabem, né? Que o Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão negra. E aí muitos viajantes, quando vêm aqui, fazem imagens em que isso é gritante. E aqui, no caso, temos o Henry Chamberlain, com essa imagem de 1822. Então, Chamberlain não era um artista de formação, Chamberlain era um militar que vivia no Rio de Janeiro. Ele publica o primeiro livro com imagens dedicadas só ao Rio de Janeiro. E aqui uma das imagens, a rede. E aí tem um texto que eu não trouxe aqui, mas tem na minha tese, eu posso compartilhar a tese quem tiver interesse, no catálogo do Vai e Vem, que está online também, há informação sobre isso. Aqui, no caso, tem uma mulher branca na rede que olha para o espectador, para o público, né, para o leitor, no caso, né, porque era um livro. E aqui, no caso, tem essa cortina, que muitas vezes foi chamada de serpentina no Brasil, que era uma maneira de se bloquear o sol. E aí você tem duas pessoas negras, dois homens negros, carregando ela nas suas costas. E, claro, ao lado, uma arquitetura colonial, que lembra até alguma coisa do Paço Imperial do Rio de Janeiro. Não sei se todo mundo aqui está ouvindo, já veio ao Rio, conhece o Paço Imperial. À esquerda, outras duas pessoas escravizadas, mas todos eles, assim, de certa maneira, bem vestidos, assim, nenhum calçado, porque, claro, o calçado era um determinante social e racial muito forte naquela época, e até hoje em dia também, infelizmente.
mas é uma imagem que se confronta, logo na sequência tem uma espécie de o oposto dela, que é o enterro de negro, que também o Chamberlain, enfim, é o mesmo livro, é a imagem seguinte, e me chama muita atenção porque são dois Brasis diferentes, né? Esse Brasil da escravidão que serve à população branca, ou a população menos que detenha o poder, e esse Brasil dos enterros e das tragédias, né? Então, compara a vestimenta desses dois homens que carregam o cadáver aqui, com esses dois que carregam a senhora deles, entre aspas. Então, aqui no caso, enquanto aqui o corpo dela aparece e olha para o leitor, aqui o corpo é bloqueado e você não tem acesso à visão do cadáver. Aqui tem esse fundo, né, radiante, colonial com a arquitetura. Aqui você tem essa paisagem meio cortada, com outras duas pessoas mais mal vestidas ali à esquerda também. Então, a rede, a gente vai percebendo que ela pouco a pouco sai de uma associação apenas da população originária do Brasil das Américas e ela vai entrando com uma forma de pensar a rotina e os conflitos sociais e raciais no país. Então, enfim, isso aqui é um grande resumo, digamos assim, do capítulo 1. Então, capítulo 1, na verdade, minha tese, eu falo do Debré, eu falo de vários outros artistas, várias outras maneiras como a rede se fez presente nessas construções do Brasil. Num segundo momento da tese, eu fico interessado no quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala rede, e aí voltando para os comentários do Instagram, a rede ela ocupa um lugar de associação muito óbvio, muito direto com a preguiça, né? Então, rede, logo preguiça. Então, quando eu fui pesquisar para a tese, eu comecei a me dar conta que a associação entre rede e preguiça é uma coisa que não se dá desde o começo da invasão das Américas. Por exemplo, eu não encontrei documentos falando algo como, por exemplo, os indígenas deitados na rede, logo eles são preguiçosos. Não. Há uma reflexão crítica sobre uma outra noção de trabalho, de espaço que os povos originários tinham, mas não exatamente uma associação direta entre rede e preguiça. E aí, no caso, eu só fui encontrar associação na segunda metade do século XIX. Aqui uma imagem do Heinrich Floys, que é um alemão litogravurista, ou seja, gravura sobre pedra, ou seja, no momento que as imagens se disseminam ainda mais no Brasil, e é um inventor dessa revista muito famosa, Semana Ilustrada, uma das primeiras publicações ilustradas do Brasil, feitas na então capital do Império, Rio de Janeiro. Pensem que aqui é um 863, o Brasil já é um país independente, né? Já é um império, Dom Pedro II é o imperador já, e aqui no caso, a rede começa a ocupar nas publicações dele uma associação com a preguiça dos políticos. Aqui no caso é a Dormiteca Vitalícia. Aqui você tem à direita o Doutor Semana, que dá o nome à revista, né, assim, e ali à direita um outro personagem chamado, e ali à esquerda um outro personagem chamado Moleque, que é um menino, né, negro, escravizado, propriedade do Doutor Semana, e a quem ele sempre conversa. Aqui na Dormiteca Vitalícia tem o quê? Um grupo de senadores que dorme e que não trabalha. Então aqui no caso, num processo também de um país independente, num processo de tentativa de civilizar o Brasil, ou seja, perder hábitos arcaicos e se tornar um país cada vez mais industrial, cada vez mais moderno, entre aspas, a rede começa a ser vista como um objeto não mais do espaço interno do mobiliário das casas, mas sim do espaço externo. Um objeto visto como mais primitivo, entre aspas, como mais de uma vida ao ar livre, digamos assim. E aí, naturalmente, vem a preguiça e todos os senadores são vistos como preguiçosos, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, enfim, que é super potente e que foi super difícil de achar, porque eu tive que olhar, na verdade, todas as edições das revistas ilustradas que ele e outros autores organizaram para pensar essa imagem com as redes. E daí é interessante, assim, já seguindo aqui com o nosso tempo com as imagens, uma outra imagem como essa, que é Lazar Segal, artista da atual Lituânia, né? Naquele momento, posso falar uma grande besteira agora, mas naquele momento, União Soviética, que vem para o Brasil, faz uma exposição, volta para a Europa, depois vem para o Brasil de vez, é um artista relacionado com o expressionismo, estuda na Alemanha com as vanguardas históricas, publica, pesquisa, isso tudo, e que em São Paulo se associa a Mário de Andrade, a um grupo de intelectuais, né? Posterior ali à Semana de Arte Moderna de 22, e aqui faz essa imagem do Mário de Andrade escrevendo na rede. Então, aqui é o Mário na rede, 1930. Imagem essa que a gente pode associar, claro, a escrita que o Mário de Andrade faz do Macunaíma, né, o famoso livro dele sobre, enfim, Macunaíma,
o herói sem nenhum caráter, como é chamado. Nenhum caráter por quê? Porque Macunaíma seria uma espécie de encontro racial, né, assim, entre os povos originários, entre os povos negros escravizados e a branquitude no Brasil. Então, ele não tem um caráter próprio, ele é uma figura misturada, digamos assim. E Macunaíma nasce numa rede e morre numa rede. O Mário escreve mais de 80 vezes, se não me engano, a palavra rede no decorrer da narrativa. E aqui, quando o Lazar Segal vai representar o Mário, ele também se usa da rede. Então, pensar que aqui é o intelectual na rede no Brasil, né? A rede vira lugar de escrita, lugar de pesquisa. E ali o sol meio se pondo, meio nascendo, né? E o Mário, você não sabe se ele está olhando para baixo, se ele está dormindo, se ele está cochilando, enfim, é um homem ali concentrado na sua escrita. O Mário, na segunda edição, no primeiro prefácio do Macunaíma, eu acho, ele fala que Macunaíma foi escrita em 7 dias entre cigarros e cigarras, né? Então, essa ideia que ele virou à noite escrevendo Macunaíma, e aqui muito bem representado. E, claro, isso posteriormente, essa visão da rede como um símbolo do intelectual brasileiro, ela vai talvez atingir um ápice, digamos assim, nesse projeto, que é um projeto que o Lúcio Costa fez em 64, na Trienal de Milão, de Arquitetura. É a primeira vez que o Brasil participa da Trienal de Arquitetura em Milão, e o tema da Trienal era Tempo Livre, e daí o Lúcio Costa cria uma grande montagem, naquela época não havia o termo instalação, mas ele cria uma grande intervenção, digamos assim, e que ele escreve a palavra riposatevi, que em italiano seria repousai-vos, ou repousem, ou como a filha dele me falou recentemente, relaxem, né? Que ele dizia que era relaxem. E ele espalha no espaço 12 redes de dormir, todas com varandas brancas, as franjas brancas, todas de uma cor só. Espalha também esses tecidos verdes e azuis, e nas paredes, não dá para ver 100% aqui, você tem fotos que Marcel Gauthierot fez. Marcel Gauthierot, o fotógrafo do modernismo no Brasil, fotos das praias do Ceará e fotos da construção de Brasília, violões e plantas. Então, imagina assim, uma grande bienal, uma grande exposição, e de repente está cansado, andando, você entra numa sala, tem dezenas de redes, e você pode deitar e tocar violão. O chão é de sisal também. Então, é interessante ver que o Lúcio Costa tenta transplantar um Brasil palatável, exótico, talvez, de certa maneira, físico, da experiência física de um tempo expandido para a Itália. Ou seja, a melhor maneira de representar o Brasil fora do Brasil seria, ele fala isso, através da rede e do violão. Ele fala, essa mesma gente que dorme na rede o ano inteiro, em 3 anos conseguiu construir no meio do deserto uma capital, Brasília. Né? Assim, então, e aí, claro, tem essa visão também um tanto quanto complicada dessa gente, né? São os trabalhadores e trabalhadoras do país, e no caso, claro, do que ele quer falar, são os nordestinos, né? Os candangos que migram para Brasília e constroem uma capital nova. Isso aqui, claro, gente, não é 64, tá? Isso aqui é uma remontagem que a gente fez no Museu de Arte Contemporânea de Niterói em 2019, do Riposato. Foi a primeira vez que a gente remontou a instalação do Lúcio Costa no estado do Rio de Janeiro, e aí a gente fez adaptações quanto ao tamanho, número de redes, essa coisa toda. Mas foi a primeira vez que remontaram com todas as fotos que ele supostamente utilizou na montagem original em Milão. E aí, terminando já essa primeira parte, assim, então, eu comentei um pouco, né, sobre essa parte mais clássica, digamos assim, colonial. Depois falei de alguns exemplos da modernidade, do modernismo no Brasil, 3 exemplos bem sucintos. E aí, na terceira parte da tese diz respeito à arte contemporânea, ou seja, como que, assim como Lúcio Costa, uma série de artistas contemporâneos se vale da rede para falar de uma brasilidade para um público não brasileiro. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Ernesto Neto, artista carioca, talvez um dos nomes mais famosos, né, da arte contemporânea internacional, brasileira ou não. Tem uma série de obras em que ele usa redes de dormir. Então, o Ernesto, a carreira inteira dele lidou com peso, gravidade, com coisas que lembram a rede, mas só recentemente a rede entrou de maneira explícita no trabalho. Isso deve, em parte, ao contato e diálogo que ele começou a ter com a população, com os povos de Municuim, do Acre. Então, o Ernesto começou, enfim, a fazer a prática da ayahuasca, fazer o uso desses objetos indígenas, digamos assim, na produção escultórica dele. Aqui você tem, por exemplo, o Opa Vará, que está com um trabalho semelhante no Vai e Vem, né? Eu já vou falar sobre isso mais para frente, que é o Formosa Decelerator, que é um trabalho que eles fazem em Taiwan,
então na Bienal de Taipei. Então eles pegam o formato do I Ching, esse caráter de octógono, repetem esse formato lá. Também vai lembrar muito o Riposatev, né? Assim, então eles repetem o formato e no centro da instalação tem uma máquina de chá. Aí eles misturam ervas chinesas e ervas brasileiras. Pensar o chá, né? Que é uma coisa que une de maneira muito doida, né? Oriente e Brasil, né? Assim, o chá é uma coisa tão tradicional na cultura milenar chinesa e também tão tradicional nas culturas milenares dos povos originários do Brasil, da América Latina como um todo, né? Então, chá e chá, de lá e de cá, digamos assim. E aí, da mesma maneira que você tem artistas que pensam a rede para essa vertente muito hedonista, muito do prazer do corpo e do descanso, você tem outros artistas que pensam a rede por um viés mais trágico, né? Então, a rede com uma possibilidade de contar e de informar as histórias da violência no Brasil. Aqui no caso, Armando Queiroz, o Cântico Guarani, que é uma obra que está no Vai e Vem, com uma outra montagem, claro. Então, uma sala escura, toda pintada de preto, com essa luz azulada. E aí você tem, içadas pelo teto, um grupo de redes também pretas, e elas são içadas com uma gota, içadas por um ponto só, elas não estão abertas. Então, imagina assim, é quando você sair de casa, por exemplo, que é desarmar a rede, né? Então, são redes desarmadas, e você entra por aqui, e na versão do Vai e Vem, da nossa exposição, a gente conversou com o Armando, e ele tentou fazer uma coisa que é jogar no espaço um cheiro de lírio branco. Então, fica uma coisa de um caráter de enterro. Então, seu corpo trafega aí por dentro e lembra um caráter trágico de assassinato, parece um grande velório, digamos assim. E, claro, é uma espécie de monumento à aniquilação, à destruição, ao genocídio, né, das populações indígenas no Brasil, especificamente Guarani, em Belém, no estado do Pará, que é o estado do qual ele vem. Ou, por exemplo, um outro trabalho como esse, um artista mais jovem, Jaime Laureano, que é um trabalho em que ele replica mapas coloniais e troca nomes próprios de lugares, né, assim, por nomes relativos a uma espécie de reflexão pós-colonial ou decolonial sobre a invasão das Américas, né? Então, ali em cima você tem imponente terra não descoberta e aqui embaixo invasão, Brasil, etnocídio, à esquerda democracia racial, embaixo direita apropriação cultural e ali essa casinha, né, com a rede. Esse mapa original, que eu não vou lembrar, perdão, o nome do autor agora, está no Vai e Vem, e a gente conseguiu, vou mostrar já já isso, na exposição ter essa zigue-zague, né, entre obras do Jaime que citam mapas e os mapas originais ali próximos. Você viu os dois, que interessa a exposição, esse zigue-zague dos tempos. E aí, claro, o último artista que eu falo na tese, que é o Tunga, essa grande instalação feita no Louvre. Então, o Tunga foi o primeiro artista contemporâneo da história a intervir no Louvre. Nessa época, o Louvre tinha uma exposição do Frans Post, esse grande pintor holandês que vem com Maurício de Nassau para o Brasil e representa, entre largas aspas, né, que toda representação é uma ficção, representa a paisagem brasileira. Se não me engano, o nome da exposição era A Luz das Américas, né? Ou A Luz do Novo Mundo, algo assim. Na minha tese tem isso certinho. E aí o Tunga faz uma obra provocativa que é A Luz dos Dois Mundos, ou seja, essa rede de bronze, esse esqueleto de bronze também, e aí o que dá o peso e equilíbrio da obra são, deixa eu ver se tenho aqui, não trouxe. Tem caveiras aqui à esquerda de bronze e de ouro, e à direita réplicas de cabeças da coleção etnográfica do Louvre. Então, assim, cabeças esculpidas de culturas greco-romanas, asiáticas, essa amplitude que seria a Ásia, africanas, essa amplitude que seria a África também. E aí, a partir da apropriação de muitas cabeças, o Tunga chega num equilíbrio. E aí, no final das contas, você não sabe se esse corpo aí é o corpo do colonizado ou do colonizador. Quem perdeu a cabeça é o que invadiu, ou que foi invadido, ou os dois. Então, é uma visão muito interessante sobre a colonização das Américas. Enfim, e aí a tese um pouco resumida em 3 imagens, né? Assim, a primeira eu nem trouxe aqui em separado, mas é um desenho que o Debré faz de um sábio no seu gabinete, estudando o Brasil. Então, esse sábio nos trópicos, de roupão, de chinelinho, com um animal empalhado lá atrás, e meio melancólico, né? Assim, uma biblioteca, tipo a minha, assim, atrás, e tentando entender que loucura é o Brasil. Então, o Debré, de certa maneira, pega uma representação do São Jerônimo, né, essa representação do intelectual, e transplanta para o Brasil. No final, você encontra aqui uma melancolia nos trópicos,
uma incapacidade de dar conta do que era esse lugar recém-invadido, recém-ocupado. À direita, o Lazar Segal, né, Mário de Andrade, um intelectual, o escritor tropical também, e aí embaixo já o Tunga, e essa figura sem cabeça, né? Esse corpo que você não sabe mais de quem é. E aí talvez uma leitura mais decolonial, mais sobre a violência nos trópicos. E aí, enfim, né, eu termino a tese com essa imagem que é esse confronto entre dois Brasis, né? Assim, os dois Brasis, as duas bandeiras, né? Assim, então, um Brasil favorável, por exemplo, à esquerda, não à toa, curiosamente, a esquerda, o PT está na esquerda da imagem, um outro que supostamente utiliza a bandeira do Brasil com outra finalidade, pode ser visto como direita, e como que a rede é esse objeto muito maleável, né? A rede pode ser um objeto por onde você aponta para uma pessoa e chama ela de conservadora, de coxinha, se quiser, etc. E a rede pode ser esse objeto onde você aponta uma pessoa e chama ele de alguém que mama nas tetas do governo, entre aspas. Então a rede, ela acolhe o corpo e acolhe discursos muito diferentes ao mesmo tempo, né? E aí, dessa maneira, eu termino a tese e, enfim, e terminaria essa primeira parte aqui também. Não sei, pessoal aí da produção, se a gente vê algumas perguntas agora, eu comento de uma vez. Será que a gente pode fazer assim? Podemos, Rafael, podemos sim. Eu queria até trazer uma reflexão, uma coisa que eu fiquei pensando assim, que é que essa exposição tão abrangente, né, também só é possível a partir de uma grande pesquisa que você realizou, assim. Isso, acho que eu queria que você falasse um pouco desse encontro da ciência e da cultura, assim, porque é uma pesquisa histórica, iconográfica soberba, assim, né, enorme. Soberba é ótimo. Soberba talvez não seja um bom adjetivo para esses tempos, assim. Mas é uma pesquisa muito abrangente, assim, e eu fico imaginando que muitas coisas ficaram de fora, assim, que talvez você quisesse trazer, não sei, o Tunga, por exemplo, para estar aqui presente, mas o que não foi possível de trazer, assim? Muita coisa, né? Muita coisa não foi possível de trazer. Assim, o Tunga, eu esqueci de comentar, mas o Tunga está em Inhotim, maravilhoso. Inhotim nunca vai emprestar essa obra, né? Acho que para nenhuma exposição nunca. Talvez tiver uma grande retrospectiva do Tunga, né? Em algum museu muito grande, eles emprestem tudo, mas eu não sei, tenho dúvidas. Eu não sei, assim, por exemplo, os Portinari que eu queria trazer para a exposição, nenhum entrou. Eu nem falei sobre ele agora, mas enfim. O Portinari fez 3 pinturas de enterros na rede, a tragédia da imigração, né, do Sudeste rumo ao Nordeste do Brasil. As 3 não entraram por várias razões. Assim, uma estava no Uruguai, era muito caro. A outra a gente não conseguiu identificar com quem está. Então, não sei qual é a experiência de quem está escutando, mas enfim, e assistindo. Mas é muito comum isso no Brasil, né? Você acha uma imagem no Google, você acha algo de um leilão, mas você não sabe quem são aquelas pessoas que compraram aquelas obras. Então, um Portinari é esse caso. E o outro Portinari é do MASP. E aí a gente não conseguiu ter na exposição porque ele estava em período de restauração. E aí teria a obra só em 2 lugares, 2 CCBBs, enfim. E contratualmente a gente tem que ter a mesma exposição em todos os lugares, né? Então a gente acabou não tendo esse Portinari. E aí a gente teve um pulo do gato que foi o quê? Bom, a Pinacoteca tem um desenho preparatório para a tela do MASP. A gente mostra o desenho preparatório, né? Então tem esse jogo de cintura. Tem um grande sonho, assim, que na tese fala sobre isso, que é o Eckhout, né? O grande pintor que vem junto com o Post para o Brasil, na época do Maurício Nassau, e faz uma série de imagens de tipos, né? Quase uma pintura de castas, digamos assim, do Brasil. E aí tem uma imagem que é uma mulher indígena que ela tem um cesto na cabeça e dentro do cesto tem uma rede dobrada. E era um sonho, né? Mas está no Museu Real, blá, 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 da Dinamarca, e aí isso é carérrimo de trazer, é absurdo. E eu acho que nem está saindo mais por questões de conservação. Então eu acho, assim, que o Vai e Vem tem um pouco isso, né? É uma exposição que a gente vai montando aos poucos, né? Assim, teve obra que entrou 2 semanas antes de a gente abrir a exposição em São Paulo. Porque é uma exposição que ela lida tanto com coleções privadas, quanto públicas, quanto meme, internet, vídeos que você baixa aqui e ali, obras comissionadas. Então, aí você falou, a pesquisa foi absurda. Foram 4 anos pesquisando isso. E eu trabalhei muito tempo com produção cultural também, produzi muita mostra de cinema, adoro produzir as coisas, então assim, eu pegava o telefone e saía ligando mesmo,
mandava e-mail, postava no Facebook atrás de imagem. E aí depois, enfim, teve esse trabalho de adaptação, que é um trabalho também de produção, né? Sei lá, de convencimento, de lidar com orçamento. É porque é isso que é legal, assim. Eu quero falar um pouco mais sobre essa segunda parte. Uma coisa é você fazer uma tese e lidar com as imagens num PowerPoint, como eu estou fazendo aqui. Outra é você lidar com isso fisicamente, né? Como transportar, como botar para dentro, né? Como fazer a coisa ganhar uma materialidade dentro de um mesmo espaço, né? Isso é muito mais complexo. Chegou uma pergunta aqui do Leonardo, mas que eu acho que você vai dizer mais sobre isso na segunda parte, que é falar sobre a produção e sobre os artistas indígenas que estão presentes na exposição, né? Vou falar assim. Joia. Mas se você Começa a quiser segunda começar, parte, então? O que você acha? eu acho que sim. Sim, tá, ótimo. Acho Então, que sua tese está disponível no repositório, imagino, para leitura e consulta, né? acho que Depois, se sim. você puder também compartilhar com a gente o link, e as pessoas que quiserem saber um pouco mais também, acho que Tá, vale a pena a leitura. eu posso compartilhar no final. Eu colo aqui o link, sim. Tá. No chat, joia. Bom, vamos seguir aqui, então. Falar da exposição. Então, como eu falei, a gente aplicou para testar o CVB em 2018. Foi aprovado. E a gente teve, na verdade, muito pouco tempo, né? Porque a exposição, a gente foi aprovado em outubro e a exposição abriu em maio. E teve aquela coisa de, enfim, de mudança de governo, etc. Então a gente estava aguardando umas confirmações, assim, de orçamentos, etc. E aí abriu a exposição em maio. E aí foi uma grande loucura de trabalho e várias fichas minhas caíram também. Então, aproveitando essa pergunta, né, que o Leonardo fez sobre os artistas indígenas, uma primeira ficha foi essa. O que aconteceu? Quando eu fiz a tese, eu tinha um interesse não de incluir artistas indígenas na exposição, mas de visitar algum povo, digamos assim, alguma aldeia indígena, alguma, enfim, cidade indígena, algum lugar em que as redes de dormir fossem produzidas ainda artesanalmente. Eu tinha um lugar bem romântico, talvez, de achar que eu ia encontrar isso facilmente, ia chegar lá, ia estudar, ia aprender junto, etc. E aí eu fui vendo que a coisa era muito mais complexa. Assim. Primeiro, claro, eu não sou um antropólogo, né? Então não tenho formação em antropologia, não tenho experiência em estudo de campo. Assim, talvez o que eu tenho experiência em estudo de campo sejam ateliês de artistas e coleções, né? E sim, eu tenho alguma experiência. Mas eu fui aprendendo, falando com alguns antropólogos, que muitas comunidades indígenas não produziam mais as redes artesanalmente. E sim produziam, compravam as prontas, ou compravam material industrial pronto e faziam as redes a partir daí. E eu me dei conta também que me interessava mais a apropriação da rede de dormir para falar sobre o Brasil, e muitas vezes por artistas brancos mesmo, do que uma produção em que eu focasse na rede enquanto cultura material, digamos assim, entende? Enquanto objeto utilizável. Então, eu optei, também por estar no doutorado em História da Arte, né, por esse caminho daquilo que foi metamorfoseado enquanto representação e não na feitura física da rede, até porque seria uma loucura, né? A rede tem um processo bizarro de feitura, né, de preparação do algodão, de trança, de tingimento, de detalhes. Se for uma rede industrial, uma outra onda, enfim. Então, daí, no caso, eu optei em lidar com a representação. Só ligar aqui o ar-condicionado, porque bateu um calor absurdo, gente. Então, em lidar com a representação. Mas quando a exposição foi aprovada no CCBB, muita coisa mudou. Assim, eu lembro que, por exemplo, em 2002, quando eu comecei a tese, por mais que houvesse uma reflexão, quando a gente pensava em arte indígena, quando eu, pelo menos, pensava, né, só posso falar por mim, me vinha à mente ou a produção matérica, nessa rede, digamos assim, com caráter utilitário, ou me vinha em mente artistas como, por exemplo, a Cláudia Andujar, que é uma ou a Malrim Biziliades, né, artistas brancas, né, nem brasileiras são, que viveram, dialogaram, fizeram um trabalho importante na fotografia. E aí, a partir mais ou menos de 2012, 2013, eu lembro que muita coisa mudou. Assim, 14, na verdade, se não me engano, foi o ano que Jaider Lisbel e a Alessandra Patachó ganharam o Prêmio Pipa como voto do público. Depois teve uma exposição muito importante, que eu tenho convicção que no futuro vai virar uma referência para se pensar essa virada, entre aspas,
que é de Jaguataporã, que é uma exposição que teve no Museu de Arte do Rio, só com artistas indígenas do Rio de Janeiro, onde Denilson Baniwa e Salissa Rosa mostraram seus trabalhos. Então, eu acho também assim, que tem uma virada também das redes sociais, de maior presença do Instagram, de Facebook, de pessoas que não se conectavam tão facilmente à distância ou pelo e-mail só, ganhar uma outra camada de conexão depois disso tudo, de WhatsApp, etc, etc. E acho que, pouco a pouco, muitos artistas indígenas foram aparecendo, ganhando destaque, felizmente, e até mesmo, digamos assim, com um atraso, odeio essa palavra, mas enfim, muito grande, em comparação, por exemplo, com o Canadá e com os Estados Unidos, ou mesmo com o México. Já tinha artistas indígenas com uma produção muito recorrente, visibilidade institucional e visibilidade mesmo de venda. E, claro, não era algo dentro do meu foco de pesquisa. Então, uma vez que foi aprovado no CEB, eu e a Ludmila Fonseca, que é uma pessoa essencial, que tem que ser lembrada, que sempre fez a ciência de curadoria, a gente pensou, bom, a primeira missão é, a gente tem que ter na exposição um número expressivo de artistas indígenas. A gente começou uma pesquisa via internet, via vários contatos que a gente conhecia, e um artista foi levando a gente ao outro. E a gente acabou, no final, tendo uma lista de 60 artistas por aí, com as mais diferentes técnicas, com as mais diferentes produções. Mas tinha um dado também, que agora eu entendo na minha tese, o que acontece? A minha tese dava com imagens já prontas, com obras já existentes. E na minha tese, naquele momento, mesmo quando eu comecei a fazer a exposição, em 2018, a gente encontrava muitos artistas indígenas, mas poucos artistas que lidassem nas suas obras precisamente com a rede de dormir. Então, por exemplo, no Vai e Vem, as obras indígenas, elas são praticamente todas comissionadas. Quase nenhuma obra não existia antes da exposição. E aí também eu entendo hoje em dia que talvez os próprios artistas indígenas não se interessassem muito em utilizar a rede como algo de representação ou algo que era a matéria das suas pesquisas, né? Eu tive uma conversa ótima com o Denilson Baniwa, assim que a gente se conheceu, foi na casa dele em Niterói, falei da minha tese, blá, 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 tese, exposição. Depois de falar muito, eu falei assim, Denilson, tem alguma obra com rede? Ela olhou para mim, começou a rir e falou assim, não. Aí ele pegou, parou, pensou e falou assim, tem alguma obra com cama? Aí eu olhei para ele e comecei a rir, porque eu entendi isso. Ele falou, olha, talvez seja muito fascinado pela rede, justamente a sua alteridade, né? O seu outro. Para mim é tão comum, eu já moro há tanto tempo em Niterói também, se não me engano, ele até disse que nem dormia muito em rede, etc., que não via, que não tinha muito na cabeça assim, por que fazer uma obra com uma rede. Então, fui aprendendo com essa alteridade também. E aí a gente fez esse levantamento, e aí, mais uma vez, é sempre essencial falar, que muitas vezes, acho que quando a gente é curador, a gente fala muito no campo da teoria, né? Acho que a gente esquece questões práticas de exposição. Então, a gente teve várias restrições orçamentárias, espaciais, de transporte, mas a gente conseguiu chegar num número de mais ou menos, se não me engano, eu sempre erro esse número, 23 ou 25 artistas indígenas na exposição, de diferentes regiões do Brasil, diferentes técnicas, diferentes práticas, diferentes interesses, e que a gente basicamente convidou e falou, olha, a gente quer muito sua participação, a única restrição é que a obra tem que ter, o trabalho tem que ter algo a ver com rede. E daí a gente teve de tudo um pouco. E aí eu acho que a exposição, modéstia à parte, é muito feliz nesse sentido, porque não é uma exposição de arte indígena também, e não é uma exposição que separa esses artistas de outros artistas brancos ou de outros artistas negros na exposição mesmo. E é uma presença que leva a refletir sobre as várias camadas de narrativa, materialidade, simbologia que a rede pode ter para artistas que são de lugares muito diferentes, de fala mesmo. Né? A gente fala muitas vezes arte indígena contemporânea, que é um termo que o Jaider fala muito, né? AIC, que eu acho ótimo, mas ao mesmo tempo tem que pensar que são indígenas e indígenas, né? Assim, povos e povos, são lugares muito diferentes. Tem um artista como, por exemplo, Gustavo Caboclo, criado em Curitiba com mãe indígena, entende? Denilson Baniwa mesmo, que é do Alto Xingu, mas que mora em Niterói há muito tempo. Salissa Rosa, que é filha de um homem indígena, nascida e criada em Goiânia. Isso é muito diferente, por exemplo, de Ermolai Coripone, né? Assim, que é do Oiapoque, que vive numa aldeia. Então, são lugares muito diferentes. A exposição está muito interessada nisso. Então, para começar falando do Vai e Vem, isso aqui é o projeto gráfico da exposição. Eu juro que procurei a casa inteira, não achei nenhum folder para trazer para vocês, mas eu vou tentar fazer uma simulação bem tosca aqui.
Então, basicamente, o projeto gráfico aqui é esse quadrado, né? Então, você tem essa dobra no papel assim. Então, o folder é todo desdobrável nesse formato de triângulo. Por quê? Porque os designers, né, o Raul Loureiro e o Vitor Kenji, pensaram sobre isso, como que a rede é algo curvilíneo e como que você vai tentar geometrizar a rede se cai na espécie desse V, né? Então, a rede seria esse V. Curiosamente, essa fonte que eles usaram tem até um nome chamado Bauhaus, né? Assim, que eles adaptaram a fonte, redesenharam em cima dela. Então, tudo vem, Bauhaus, né? Uma brincadeira com essa famosa escola de design alemã da modernidade, né? Do começo do século XX. Então, tudo parte do triângulo e da dobra. E, curiosamente, depois, quando a gente foi mostrar para algumas pessoas, inclusive artistas indígenas de exposição, como o Iban Runicuim, muitas pessoas olharam e associaram a um grafismo indígena, né? Uma pintura corporal mesmo. Nunca foi o ponto de partida. E achei muito interessante essa mistura, né, de design entre a Alemanha, digamos assim, entre a Bauhaus e os povos originários no Brasil. Então, isso aqui é a capa do folder aberto. E quando você abre o folder inteiro, você tem um pôster, né, com várias imagens de obras que estão na exposição. Então, assim, tem um vídeo da exposição no CB de Belo Horizonte, que eu posso, no final, colar aqui. Quem quiser pode ver. É um vídeo de 13 minutos. A gente testou mostrar o vídeo antes, mas ele dá uns drops, ele fica travando, né? Porque a gente está com o vídeo mostrando o vídeo, então ele trava. Então, a exposição ela tem 6 núcleos. Eu queria falar um pouquinho sobre cada núcleo, assim, no tempo que a gente tem. Eu trouxe mais ou menos 5, 6 imagens de cada núcleo. Então, aqui é um primeiro núcleo chamado Resistências e Permanências, ou seja, obras que pensam como que a rede resistiu aos genocídios da população indígena no Brasil, e ela pode ser vista como um símbolo de resistência e também de permanência, né, dessa população no Brasil. Então, aqui é a entrada do CBBH, essas fotos maravilhosas que o Daniel Pinho fez, e aqui uma ideia que a gente teve, que era mostrar as 3 pinturas que o Macu fez. O que é o Macu? O Macu é o movimento de artistas Runicuim, lá do Acre, que é liderado pelo Iban Runicuim, esse, enfim, líder, artista, narrador, estudioso, professor maravilhoso, que inclusive, caso alguém tenha interesse, né, e possa ajudar, está passando por um momento super difícil lá na comunidade próxima a Jordão, porque a cidade de Jordão, no Acre, né, porque, enfim, devido ao Covid, várias pessoas ficaram doentes, tem uma necessidade financeira muito grande. Caso alguém possa ajudar, basta buscar no Facebook Iban Runicuim, que tem lá o perfil dele, e no Instagram também, que vocês conseguem encontrar e saber como ajudar, com conta e com tudo. E cada vez que a gente fez exposição vai e vem, o Iban, ele escolheu um canto Runicuim diferente e fez uma pintura dedicada a esse canto, e sempre cantos em que as redes fazem presentes. Então aqui a gente resolveu mostrar 3 dessas pinturas, porque em São Paulo foi feito diretamente sobre a parede. A gente se arrepende até hoje, né? E depois foi pintado por cima, enfim. Essa pintura, entre larguíssimas aspas, se perdeu. Mas em Brasília, no Rio e em BH, eles viajaram, o Iban, o Pedro Maná, né, que é parte do Macu também, e a Cássia Borges, também é parte do Macu, que é professora da Federal de Uberlândia, eles viajaram e fizeram pinturas novas sobre tela. Então aqui a gente fez uma espécie de pequena retrospectiva do Macu no Vai e Vem. As 3 pinturas e um som do Iban cantando os 3 cantos de quais as 3 pinturas vêm. Então é muito interessante que é uma proposição de como manter a memória de uma cultura a partir da oralidade, a partir do canto, a partir de uma língua própria dos Runicuim e a partir da imagem. Como que tem uma relação entre pintura e memória, pintura e palavra, pintura e música. Então, você entra no CBBH a partir dessas obras do Macu. Aqui já é dentro da primeira sala. Aqui à esquerda você tem o Wellington Santana, um artista de Rio Branco, no Acre. Ao fundo, à direita, a Aline Baiana, que é uma rede feita de arame farpado, pensando a posse de terra, a divisão de terra, os infelizes conflitos entre povos originários e fazendeiros no Brasil inteiro. À esquerda, no vídeo, a Alessandra Patachó, um vídeo maravilhoso que ela faz com a Dona Nega, que é uma senhora de 100 anos já, da comunidade que ela mora, próxima a Porto Seguro, a comunidade do Rio Vermelho, se não me engano é o nome, em que a senhora é a última pessoa da aldeia que lembra como fazer uma rede artesanalmente. Então, um vídeo sobre a passagem do tempo e essa memória. E ao centro, essa obra que infelizmente não poderá mais ser deitada
pós-pandemia, né, quando a exposição voltar, uma obra do Jaider Isbell, que é uma rede capitiana, que é uma rede feita de couro de boi. Então, uma obra que o Jaider pensa como que em Roraima, vários espaços, vários territórios vistos como sagrados para os Macuxi, que é o povo dele, né? Como que eles foram se tornando lugares habitados, tomados, né? Comercializados para pecuária. E como que o boi substituiu essa figura sagrada do Macunaíma, né? do Macunaíma, né? Como se chama o monte, como se chama ali na região de Roraima, né? Tem até o Monte Roraima, enfim. Então, aí é uma rede feita de couro de boi e é uma rede que tem um grande poema, um grande texto que o Jaider faz refletindo sobre isso, onde você pode deitar ali e ler esse texto abrindo uma fita. Aqui, no caso, um outro lado também desse mesmo núcleo, e aqui eu chamo a atenção ao fundo da Dalton Paula, um grande pintor do estado de Goiás, que pensa muito algumas imagens de colonização por um viés, muitas vezes, da afro-brasilidade, de um diálogo com os ex-votos também. Aqui, à esquerda, né, vindo mais à frente do Dalton, tem algumas obras do Israel Machacali, e uma rede feita pela Noemi Machacali, se não me engano, o nome dela. Então, os Machacali que vivem no estado de Minas Gerais, né, e tem essa relação com o cultivo de plantas e a fabricação artesanal da rede. E aqui, mais próximo da gente, à direita, o Yermolai Coripone, que é esse grande artista desenhista do Oiapoque. E à esquerda, eu trouxe um detalhe dela, a Carmésia Emiliano, que é essa pintora de Roraima também, de Boa Vista, Macuxi, que fez uma série de pinturas especialmente para a exposição. Então, uma pintura que ela é muito reconhecida num circuito naif do Brasil. Eu acho sempre essa palavra muito complicada, né? Assim, existe, até vi uma postagem no Instagram usando um termo mais complicado ainda, arte não erudita. Eu fiquei até assustado. O que quer dizer isso, arte não erudita, né? Eu prefiro falar que, primeiro, ponto, ela é uma artista, ponto, ela é uma pintora, ponto. Talvez possa falar que é uma artista autodidata, talvez sim, mas o que quer dizer ser autodidata, né? Assim, quantos artistas incríveis não são autodidatas, são hiper eruditos, né? Hiper sábios. Enfim, a pintura da Carmésia, que ela sempre usa esses tons de cores muito fortes, e essa pintura especificamente, e outras que estão aqui, tem esse caráter de não ter nenhum espaço vazio, né? Chama Fazendo Redes. E são só mulheres. Não sei se vocês sabem, né? Mas em todas as culturas ameríndias, né? As redes são feitas tradicionalmente por mulheres. Até tem narrativas de alguns povos indígenas que associam a mulher à aranha, esse tecer a rede, esse lidar com têxtil, digamos assim. E aqui é um ótimo exemplo de pintura dela em que isso se faz presente. E aqui também no mesmo núcleo, né? Já no final dele, essa linha ali à direita era a sala que leva a Armando Queiroz, essa instalação que eu mostrei, e aqui na parede essas 9 fotos da Cláudia Andujar, grande fotógrafa suíça, que vem para o Brasil fugindo do nazismo, né, e das consequências, enfim, da guerra na Europa, uma fotógrafa que é judia, e que, no caso, uma vez no Brasil, né, uma vez também que se encontra distante da cultura dela, da língua portuguesa, começa a fotografar, e daí, nesse sentido, viaja para fazer uma série de fotos com os Yanomami e passa lá décadas, e que é uma foto bem trágica, digamos assim, de um trabalhador morto durante a construção da rodovia perimetral, né? Então, a rede, esse lugar da rede como lugar do enterro também, que é muito tradicional em várias culturas ameríndias, né? E a rede não só como lugar do prazer, mas como lugar da tragédia, né? Outro núcleo da exposição que vem logo na sequência é esse núcleo chamado a rede como escultura, a escultura como rede, ou seja, muitas obras pensam a rede enquanto objeto tridimensional, ou seja, não se trata de olhar a rede apenas com um cunho antropológico ou sociológico, mas também a rede como matéria, como gravidade, como peso, como cor, como textura, como a gente fala muito na história da arte, como forma mesmo, como design, como invenção plástica, digamos assim. Então aqui tem algumas obras que lidam com isso. Então, são muitas aqui nessa imagem, né? À direita vocês têm a Maria Nepomuceno, uma artista do Rio.
Lá ao fundo, aquela coisa vermelha, é uma obra da Marga Puntel, que é uma artista de Curitiba, que é uma mochila-rede. Então, é uma obra que você botaria nas costas, andaria, poderia armar essa rede em qualquer lugar. Lá ao fundo, à esquerda, Ernesto Neto, esse trabalho chamado ABA, do começo da carreira dele. São essas placas de ferro com lycra. Aqui, 2 exemplos de cadeiras, né, de poltronas. Ali, eu sempre troco o nome delas, vão me perdoar. Ali a poltrona mole, do Sérgio Rodrigues, né? Aquela ali mais ao fundo, que o fundo dela é todo assim, de couro, lembrando uma rede. E aqui a cadeira paulistano, do Paulo Mendes da Rocha, arquiteto de São Paulo. E aqui à esquerda um vídeo do Felipe Abdala, que é um vídeo que fez muito sucesso, onde vai ver passou. Aqui ele foi projetado grandão, que é um vídeo em que ele está deitado nessa rede, né? Como se fosse um casulo, a rede costurada, e ele com os dentes rasga a rede e cai. E lá ao fundo, no outro núcleo, a gente vai ver Lina Bobardi e a poltrona tripé dela. Então, a ideia era criar esse diálogo, né, entre as 2 salas. Aqui, o trabalho do Marconi Moreira, um artista do Pará, de Marabá, chama Sinergia Provisória. Então, o Marconi começou a pirar nos ganchos de rede, e como esses ganchos de rede podem lembrar ganchos de açougue, e como que a rede também pode ser vista, né? Os ganchos podem ser vistos como algo que remete a uma violência, né? Aquele gancho que espeta a carne, essa rede que é um descanso de um e a escravidão do outro. Daí o Marconi cria esse trabalho com os ganchos todos presos um ao outro, assim, na parede, e cada CCBB foi montado de uma forma. Aliás, isso é importante dizer, né? Cada CCBB, as obras entraram em núcleos diferentes, né? Então vem uma exposição que é fluida, e eu acredito piamente nisso como curadora. Assim, eu não dou muito conta de exposições que pensam as obras de forma muito estanque. Eu acho que as obras podem passear e mudar de núcleo. Aqui, em BH, esse núcleo é dividido em 2 salas, né? Tem essa sala aqui, e tem aquela outra sala separada. Aqui você tem a Adriana Aranha, e essa obra dela, que é essa rede vazada, né? Toda preta, então uma rede de caráter mais fúnebre, mortuário, se quiser dizer assim. E aqui na parede, essa série de 8 serigrafias maravilhosas do Gustavo Caboclo, que é esse artista de ascendência wapixana, né? É um artista que a mãe dele é wapixana e o pai não. Então, é um artista que, em dado momento da vida, começa a se entender nesse lugar de ser descendente de indígena, né? E começa a se aproximar da família dele em Roraima. Enfim, toda uma história um tanto quanto complexa da mãe dele. E aqui ele faz 8 serigrafias que ele tenta representar isso. Então, um corpo, essa minha imagem é ótima, não trouxe um detalhe, mas é o corpo dele estendido entre Roraima e o Paraná, né? Então, um homem entre ser indígena e entre ser um homem, entre largas aspas, branco. Aqui um vídeo dele também, né, maravilhoso, que ele pensa um pouco sobre isso. E ali, que é uma animação, né, feita para exposição. E ali outra obra feita para exposição do Thales Lopes, de Goiânia, que é o artista mais jovem da exposição, com seus 23 anos, que é essa coluna do Palácio da Alvorada, deitada numa rede com as cores da bandeira do Brasil, né? Assim, então, um governo em silêncio, uma Brasília em silêncio, enfim, uma união de símbolos que pensam o Brasil. E aqui é o outro lado da obra do Thales, né? Essa obra muito famosa do Tunga, que é o Berço com Crânios, que é uma das últimas séries que ele fez. Aqui são alguns crânios, né, feitos de... Como é que chama isso, gente? Epox, eu acho, tipo biscuit, com os cristais, né? Então, são encontros de crânios, com essa coisa meio animalesca, assim, com os cristais dentro, repousando ali nesses berços. Então, só para dizer, assim, não sei se estão entendendo isso, mas a ideia da exposição é muito essa mistura de lugares e referências. Então, Carmesa e Ermolai com Dalton, que é um artista hiper representado por galerias, ou, por exemplo, aqui mesmo, né, o Tunga, em diálogo com Thales e Caboclo, dos artistas super jovens, enfim. E aí eu trouxe essas fotos de São Paulo, porque o Daniel Pinho não fez, ou eu não recebi pelo menos as fotos de BH, que é dessa instalação do Opa Vará, que também estará interditada depois da pandemia, que é a instalação que o público podia deitar nessa rede, chamada rede social, e interagir conjuntamente, né? Assim, então aqui à esquerda é uma foto que os rapazes do Opa tiraram, é do pessoal curtindo ali a rede. Chama muito a atenção, como mesmo que curtindo, as pessoas não conseguem sair do celular, né? Então é muito louco pensar que hoje em dia a ideia de curtição ainda é muito presa ao smartphone, mas era a maneira do público entrar e dar de cara com uma grande obra interativa. Por quê? Também há esse problema na exposição, né? Como fazer uma exposição de rede com redes que o público não pode deitar, né?
E aí, uma das soluções foi focar a interação, digamos, nessa obra e no Jaider. Por quê? Caso a gente espalhasse muitas redes na exposição, além de ter problemas de fila de selfie, deita na rede, sai da rede, etc., e além de, claro, né, nesse momento pandêmico, as obras não poderem ser tocadas por tantas pessoas, também tem a questão de segurança. Então, se alguém cai de uma dessas redes, a responsabilidade é do CCBB e da produção. Então, a gente teve que enfocar em obras específicas, né? Aqui, no caso, foi uma dessas obras. E aí eu trouxe a imagem de baixo para cima para vocês entenderem como que em São Paulo, como são vários andares, a gente fez essa espécie de camadas de redes, né? E aí vem uma outra questão importante da exposição, que é não fazer uma exposição em que eu criasse uma distinção entre artistas e artesãs ou artesãos. Falo artesãs porque, mesmo nas associações de fazedoras de redes do Brasil, e tem várias delas, geralmente quem trabalha são exclusivamente mulheres. Então, eu não queria que a exposição dividisse o que supostamente é arte e o que supostamente é artesanato. Então, no caso, eu pensei, tudo é arte e tudo que é feito com as mãos é artesanato, né? A etimologia da palavra artesanato é essa, fazer com as mãos. Michelangelo é artesanato. Leonardo da Vinci é artesanato. Enfim, Lygia Clark é artesanato para sair um pouco da Europa e trazer para cá. Então, aqui no caso, a ideia foi comissionar algumas redes, associações de redeiras, digamos assim, indígenas e não indígenas do Brasil, e mostrá-las como autoras, sim, mostrá-las como artistas, sim. Então, aqui à esquerda, uma obra de Gonçalina da Rosa, que é uma rede feita na região de Várzea Grande, no Mato Grosso, feita com fios industriais, feita artesanalmente, e são redes famosas que as varandas trazem animais do Pantanal. Então, aqui você tem uma série de animais. Essa rede de perto é um escândalo. Tem uma série de relações aí de narrativa, de cor, de peso também do material que ela escolhe. Então, por que não enxergar isso também como escultura? Então, esse núcleo é um pouco sobre isso, né? Em alguns lugares, eu não sei se vai ter fotos aqui, mas eu consegui colocar essas obras. No Nordeste tem, vou mostrar já já. Do lado de outras obras que as pessoas não teriam dúvida, né, que são artes visuais, entende? Então, a ideia é não fazer um textão sobre isso na exposição, que acho que não cabe, mas problematizar isso pela própria tipografia, né? Colocar essas coisas em conjunto. Aqui um próximo núcleo, que é olhar para si, olhar para o outro. Então, um núcleo focado em como artistas europeus olharam para as redes como artefatos indígenas e como artistas indígenas olham para as redes hoje em dia como algo que contam algo sobre suas trajetórias e suas vidas. Então, aqui para começar, no centro, fotos maravilhosas que Maureen Basiliati fez do Xingu, dos anos 70. Então, uma artista inglesa, salvo engano, posso estar falando uma grande besteira, mas ou inglesa ou estadunidense, que vem para o Brasil, se torna uma grande fotógrafa. À direita, Francisco Klinger, um artista de Pará, que faz esses casulos com a rede nos anos 80 e 90. Então, a rede, na sua relação com materiais orgânicos, a rede, na sua relação com a morte, com o casulo. E à esquerda, do Igó, essa artista maravilhosa, grande pintora, que atualmente mora em Manaus, e que faz essa pintura que coloca a mulher no centro da relação com o nascimento e com as redes também. Então, a rede como um lugar da recepção, né, da criança, dos primeiros cuidados com a criança, e a mulher no centro da composição, né, e ela, de certa maneira, no centro da composição dela também, enquanto mulher, pintora, mãe que ela é, dentro dessa maloca, né, dessa arquitetura. No mesmo núcleo, por exemplo, aqui você tem outras duas pinturas, né, da Alzelina Luiza da Alzelina Luzia, se não me engano, e do Moisés Piaco, dois artistas indígenas também, que vivem no Acre, e o diálogo deles com as vitrines. Então, nas vitrines a gente tem obras tanto de artistas viajantes europeus, que não trouxe aqui nenhum detalhe que a gente já viu algumas, quanto obras de artistas indígenas que estão repensando justamente as imagens dos viajantes. E aí eu acho que isso sem levantar nenhuma grande bandeira, porque, enfim, não é meu estilo, pautando tanto em conceitos que às vezes a gente repete demais, talvez eles até se esvaziem, mas aqui seria uma grande virada decolonial da exposição, digamos assim. Ou seja,
Quando eu comecei a fazer vai e vem, eu fiquei muito na dúvida. Será então que eu excluo artistas europeus e coloco só artistas indígenas? E pareceu que não. Será que eu excluo artistas indígenas e coloco só artistas europeus? E pareceu que muito menos. Então, no caso, a exposição tem esse movimento, né? Então, aqui no caso, eu convidei o Denilson Baniwa a intervir em uma série de gravuras europeias. Ele faz uma colagem. Então, o original é uma imagem dos Pixie-Márcios, maravilhosa, assim, grandes antropólogos alemães vieram para cá, saquearam um monte de coisa, estudaram o Brasil um monte também, são essenciais para a antropologia moderna. E aí o Denilson olha essa imagem que parecia uma vitrine de objetos indígenas, né? E realmente brinca e escreve vitrine. E aí ele faz uma colagem maravilhosa. Ele vai escrever ali em cima: tudo em promoção, na minha mão é mais barato. Grita o camelô de coisas contrabandeadas. Quanto vale essa pena de índio? Ah, tudo isso não vale a pena. Me vê uma de plástico, moço. Então, uma grande reflexão, e o Denilson, acho que ele é apenas genial nesse sentido, sobre os usos e desusos de uma ideia de arte indígena, de uma ideia de artesanato indígena, uma ideia de arte indígena contemporânea mesmo, né? E, claro, não deixa de ser uma provocação à própria exposição, né? Então, acho que isso é muito bacana e muito importante. O núcleo seguinte, o quarto núcleo da exposição, é o disseminações entre o público e o privado, ou seja, quando que a rede para de ser associada só aos povos indígenas no Brasil e na América Latina e passa a ser associada a outras esferas da sociabilidade do país. Então, aqui é um canto desse núcleo que tem basicamente obras sobre o norte, nesse sentido amplo, né? E muitas vezes o Pará. Então, ao fundo, mais uma vez, Francisco Klinger e essa escultura com um tronco de árvore, né, que é tipo um casulo também. Ao lado dele, Alexandre Sequeira, grande fotógrafo de Belém, que faz esse trabalho na comunidade Nazaré de Mocajuba, que ele reúne pessoas que nunca foram fotografadas juntas. Ele bate uma foto das pessoas, dá para elas. Em contrapartida, as pessoas dão um objeto pessoal, ele imprime essa foto nos objetos. Aqui, no caso, ele imprime numa rede. Aqui à esquerda, Luiz Braga, né? Referência da fotografia contemporânea no Brasil e no mundo, também do Pará. E aqui 3 fotos, tem o barracão laranja, a rede amarela e uma embarcação gaiola, né? Aquelas embarcações que ligam diferentes cidades no norte do Brasil, que todo mundo vai deitado na rede. E aqui abaixo, uma poltrona da Lina Bobardi, dos anos 50, se eu não estou enganado, que ela faz, depois de passear, de viajar, uma dessas embarcações gaiola. Então, hoje é um caso de uma pequena apropriação, digamos assim, aprendizado dela com a forma, né, até chegar nessa poltrona. Aqui, o outro lado da exposição, então, de novo, Dalton Paula. Então, algumas vitrines que pensam as imagens de escravidão negra associada ao transporte de pessoas nas redes do Brasil, né? E como que essas obras do Dalton, bem, eu diria, anticoloniais, digamos assim, né, estão ao lado de uma obra como essa, né, do Rugendas, que aqui a gente tem uma vitrine pensando a escravidão negra, aqui uma vitrine pensando o privilégio branco, e aqui os detalhes, né, o Dalton Paula, a rede. Então, 2 corpos negros, cada um leva a rede para um lado diferente, como se esse bambu quebraria, essa rede desestruturaria se isso fosse feito fisicamente. E aqui o Rugendas, com essa pintura, vou tirar minha cara aqui de cima, com essa pintura maravilhosa, a Sesta, em 1850, em que mulheres se refastelam ali na rede, e ali abaixo você tem algumas espécies, não vou dizer negras escravizadas, que elas não parecem ser exatamente escravizadas na imagem, mas amas, né, ou enfim, empregadas delas ali, cuidando de um bebê branco. Então, esses 2 universos caminham juntos na exposição e caminham juntos, infelizmente, no Brasil também. Daí o nosso penúltimo núcleo aqui, quase terminando, é o Modernidade, Espaço para a Preguiça. Então, quando nasce a ideia de preguiça no Brasil associada à rede, aqui uma parte inteiramente dedicada ao Macunaíma. Então, a gente tem pôster do Macunaíma, um trecho do filme, né? Fotos que Mário de Andrade tirou quando viajou ao norte do Brasil, antes de escrever Macunaíma, desenhos da Cila do Amaral, pintura de Fuareico, que é um pintor indígena, que representou o Koch Grumberg, que é o viajante alemão, no qual Mário de Andrade se inspirou e mesmo roubou parte do texto para escrever o Macunaíma. E é o centro, uma obra da Ana Miguel, que associa a história do Macunaíma ao Jean Delenry, que é esse viajante francês que vem ao Brasil no século XVI. Né? Então, aqui a gente tem Jaida Lisbel, artista indígena, né, à esquerda,
pensando criticamente a apropriação cultural que Mário de Andrade fez via Macunaíma, o posto do Macunaíma e um trecho, na verdade, aqui não é o filme do Macunaíma, perdão, é uma performance que Luciana Magno faz sobre si, a personagem do Macunaíma, né? Com o cabelo dela, com uma rede gigante. Aqui um outro lado desse mesmo núcleo, né? Que pensa múltiplas modernidades do Brasil. Então, aqui à esquerda, a vitrine com as gravuras, com as revistas ilustradas. Acima dela, a vitrine com o Zé Carioca. E aqui essa pintura maravilhosa de Manuel Santiago. Acho importante frisar ele, né? Porque a gente, quando fala muito dos anos 20 do Brasil, infelizmente fica muito preso a Semana de Arte Moderna. Infelizmente fica preso a modernismo muito paulistocêntrico, digamos assim. Manuel Santiago era um grande pintor de Belém do Pará, muito ativo nessa época, que faz essa pintura representando os marajoaras, uma tatuagem. Então, o homem estaria ali pintando uma canga marajoara na mulher. E, curiosamente, né, claro, uma pintura não feita no Brasil, feita na Europa, né? Então, assim como outros artistas, como a própria Tarsila do Amaral, Manuel Santiago acaba respondendo à brasilidade fora do Brasil, né? E faz pinturas que remetem à cultura indígena no Brasil, a cultura marajoara, mas que embranquecem ela também, né? Basta olhar o tom de pele das figuras e a própria composição, que é muito devedora de um romantismo europeu na pintura francês, né? Então, é uma espécie de Amazônia muito civilizada, entre largas aspas, nesse meu termo, uma Amazônia muito contida, melhor dizendo, no olhar do pintor. E aqui o último núcleo, que é a Invenções do Nordeste, aqui sim é um bom exemplo, né? Uma rede feita pela Associação de Rendeiras de Bilro, do Cariri, colocada na exposição. Infelizmente, claro, o público não pode deitar nela, né? Mas consegue ver a textura, os padrões, enfim, as cores. E ao lado, maravilhoso, J. Borges, grande artista, estilogravurista de Pernambuco, que está aí produzindo, enfim, é um dos meus artistas favoritos, eu acho, que a gente pode chamar de arte brasileira, né? Digamos assim. E aqui é um outro lado desse núcleo, né? Então, ali à direita você tem Rodrigo Ambrosio, grande artista e designer do Alagoas, que faz essa rede de coro. Ali à esquerda, o Circuito Aberto de Performance, grande artista e performer Daniel Santiago, de Recife. E aqui à esquerda, né, algumas imagens do Morte e Vida Severina, que o Caribé ilustrou. E aí aqui sim, né, livros, né, o livro Rede de Dormir, do Câmara Cascudo, meu livro dedicado à Rede de Dormir na história do mundo, deve ser o primeiro e único, na verdade, mentira, tem um segundo alemão, temos agora o catálogo de Vai e Vem também, mas enfim, uma série de intelectuais e imagens que pensam a nordesticidade da rede e como isso foi inventado também, né, inventado enquanto potência para o Nordeste responder ao Sudeste, por intelectuais como Cascudo, de Natal, Gilberto Freire, dentre outros, mas como isso remete lá para o nosso Instagram do começo, né? Como que também acaba atribuindo um preconceito, né? Como se a rede fosse o lugar do preguiçoso e a rede fosse o trono do nordestino no Brasil. Então tem uma potência desse ócio, mas tem um olhar muito preconceituosamente ácido também nesse sentido. Aqui, claro, detalhe do J. Borges, O Namoro na Floresta. E aí aqui, só uma curiosidade, já terminando, que é uma bobagem, mas que não é, que é uma imagem que eu descobri recentemente e lamentei muito, assim, não está na exposição, né? Porque aqui é a capa de Chamego, LP de Luiz Gonzaga, de 1959, e eu morri quando vi isso, não conhecia, acho uma foto incrível, que é, enfim, o Gonzagão ali meio na rede, mas você entende? Aparentemente tem uma mulher na rede que não aparece o rosto dela, ele tá ali flertando com ela, sentado, bonitinho ali. E eu falei, poxa, que pena que eu descobri isso agora. Então, é só um exemplo para a gente pensar como que a pesquisa não acaba nunca, né? Como a exposição não dá conta, como sempre vai faltar coisa depois dessa exposição. E aí, terminando, a gente abrir para as perguntas, o catálogo, né? Ele está todo online, deu um grande trabalho fazer esse catálogo também, mas eu fiquei particularmente muito feliz. É um catálogo que eu não transformei a minha tese no catálogo, ou seja, tem só uma introdução minha. Eu convidei, a gente que organizou, né, eu e a Ludmila, a gente convidou 15 autores e autoras para fazer textos sobre diferentes aspectos da exposição. E é um catálogo que ele tem tanto imagens das obras quanto imagens da exposição também. Para mim é muito importante incluir mais a exposição para o público entender. E aí virou esse livrão aqui, todo mega, não sei se vão conseguir ver daí, mas assim, mega, hiper colorido. E a gente tentou sempre, dentro do possível, escrever textos sobre cada uma das obras que está aqui, né?
ou seja, não virar um inventário só de imagens, mas um material de pesquisa para gerações futuras. Se interessa não só sobre a rede, mas sobre artes visuais no Brasil ou sobre o Brasil. Ele é bilíngue, o que é muito bom, e eu fiquei muito feliz com isso também. Ó. E cada uma das redes que a gente encomendou, com associações de redeiras, com textinhos sobre cada uma, falando de cada técnica, enfim. É um pouco isso. Bom, eu acho que eu termino um pouco por aqui. Estou super aberto a perguntas, comentários, críticas, curiosidades dos mais diversos níveis. Queria terminar dizendo que eu acho que Vai e Vem é um começo. Eu ainda acho que falta, eu estou muito interessado nisso, em fazer uma exposição que pense as redes na América Latina como um todo, né? Eu acho que Vai e Vem é uma ponta do iceberg e acho que é uma exposição que daqui a 30 anos pode mudar radicalmente. Poderia ser uma exposição só com artistas indígenas, por exemplo, e com curador indígena também. Entende? Assim, eu acho que é muito... Isso é a minha contribuição e da equipe toda da que a gente trabalhou junto, né? E acho que isso é só uma contribuição, que outras venham com outros olhares. É um pouco isso, gente. Estou aqui aberto para as perguntas e agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado, Rafael. É impressionante como esse trabalho é denso, assim, para a gente que teve a oportunidade de ver presencialmente. Eu espero que todos tenham esse acesso, então logo a gente passe por essa situação calamitosa que a gente está vivendo, né? É uma exposição que todo mundo tem que ver, de alguma forma, acho que é essencial para a gente pensar o Brasil que a gente vive. Cada vez que eu te escuto falar assim, novas janelas vão se abrindo assim das coisas que você traz e acho que é isso, assim, é muita densidade, um assunto muito... São muitos caminhos possíveis assim de leituras, né? Assim, fico cada vez mais surpreendido. Não foram muitas perguntas assim ao longo do chat, mas acho que quem quiser fazer, a gente ainda tem um tempinho para que o Rafael responda. Uhum. A gente tinha feito uma pesquisa no Instagram, chegou uma das perguntas mais especificamente sobre o trabalho do Paulo Nazaré, assim, se você puder falar um pouquinho. Uhum. Como é que ele está presente na exposição, como é que ele foi construído, né, esse trabalho performance. Uhum. E vamos ver se aparecem mais comentários, assim. Mas acho que você falou muito bem, acho que eu até tinha notado algumas coisas, mas ao longo do tempo você foi respondendo, assim. É péssimo, cara. Isso de dar aula há muito tempo. Mas acho que foi incrível, assim. Não, e acho também que tem um problema, entre aspas, na exposição, que não é um problema, é uma questão, né? Quando eu falo dela, como eu falo de muita coisa ao mesmo tempo, eu acho também que sempre fica difícil as pessoas entrarem e falarem, tá, eu quero perguntar sobre isso, né? Mas, enfim, eu vou respondendo e vou pegando o link da minha tese, que a Rosana que pediu. Deixa eu ver como é que eu consigo mexer nisso aqui ao mesmo tempo para não me embananar toda. Estão me vendo e estão me ouvindo, não estão? Estão, né? Então, primeiro, deixa eu colar aqui no chat o link do vídeo da exposição. Eu vou respondendo o Paulo Nazaré e vou pegando o link aqui da tese. Vamos ver se eu sou millennial bastante, fazer os dois ao mesmo tempo. Não, então, o Paulo Nazaré, ele fez um trabalho quando ele ganhou, se eu não me engano, o Bolsa Pampulha. Ele fez um trabalho chamado Trabalho, e é um trabalho que ele conseguia, ele contratava 3 pessoas para ocupar 3 redes e bater em cartão. Isso foi 2003, eu acho. É um outro momento da história, né? Então, ele contratava as pessoas estão me vendo? Estão, né? Uhum. As pessoas batiam cartão e aí comprovavam que estavam ali o dia inteiro, um mês, sem trabalhando, né, na rede, fazendo nada ou fazendo o que quisessem. Então, isso aconteceu nesse um mês. Da primeira semana, 2 pessoas se demitiram, ficou só uma moça. E aí, quando a gente ganhou o edital, eu falei, bom, a gente tem que ter esse trabalho na exposição e fazer o mesmo esquema, né, que é colocar um anúncio no jornal, que já é o trabalho também, contratar uma pessoa que aplicou para esse anúncio, fazer um processo seletivo, digamos assim, e essa pessoa ficar na rede esse período inteiro. E aí, curiosamente, no CBB de São Paulo, não... Quer dizer, teve um problema lá, que a gente fechou com um cara, e no primeiro dia na abertura ele pulou fora, falou que ele tinha arranjado outro emprego. Ele nunca soube se era verídico ou não,
No CB de Brasília deu um problema maior, porque a gente teve uma pessoa fez por uma semana, ela era atriz até, aí depois ela desistiu e falou que ela não queria continuar fazendo aquilo, porque as pessoas ouvem muita coisa, piada, desocupado, desocupada, tá indo bem bom, nananana. E aí foi um outro cara em Brasília, e no Rio foi a mesma pessoa, mas ele teve um problema também com a família e foi substituído. E em BH está sendo um rapaz que até se chama Rafael também, e que é artista visual também, eu acho. Então é um pouco isso, é um trabalho que lida com o ócio, e aí substituiu o cartão de ponto, que era importante de Paulo Nazaré, por um ponto de prancheta. Então a pessoa vai lá, assina a entrada, a saída, e fica lá público para quem quiser ver. Então acho que talvez um dos trabalhos mais filosóficos da exposição, né? Porque é o trabalho como trabalho capitalista, o trabalho como trabalho de arte, o performer como trabalhador e o trabalhador como performer, né? Eu acho que é uma grande encruzilhada, assim, de situações e de lugares, assim. Eu vi que alguém perguntou aqui, Felipe Diógenes, sobre o Macunaíma e o Ike Preguiça. Que ele fala assim, por que Macunaíma repete Ike Preguiça várias vezes na obra de Mário de Andrade? Seria uma forma de tentar um esvaziamento semântico através da repetição? Então, eu acho que o Ike Preguiça tenta reforçar, eu acho, o caráter não produtivo, não capitalista do personagem. E parece, pelo que eu li de alguns autores falando, que Ike, em algumas línguas, assim, dos povos originários do Brasil, se não me engano, no Tupi-Guarani mesmo, Ike também queria dizer preguiça, também queria dizer não fazer nada. Então, Ike, preguiça, seria preguiça duas vezes, né? Ike, preguiça e preguiça de novo. Então, seria preguiça, preguiça, digamos assim. E eu acho que é interessante ver também como na narrativa do Mário de Andrade, Macunaíma não é de São Paulo e ele vai rumo a São Paulo atrás de Muraquitã. São Paulo é essa cidade que nunca dorme, né? Não esquecer também que Mário escreveu Pauliceia Desvairada antes, né? E tem uma hora muito legal no livro e no filme que o Mário fala que Macunaíma deita numa rede horizontal em São Paulo que ele acha muito estranha. A rede horizontal é o quê? É a cama. E aí no filme é genial, porque o diretor de arte, cujo nome vou me esquecer agora, que é um incrível diretor de arte, fez o pôster também, enfim, Joaquim Pedro de Andrade, um grande cineasta também. Para representar isso, ele vai representar uma Macunaíma deitado na rede com uma mulher, eu acho, duas mulheres até, em cima de uma cama. E aí, em várias horas do filme, essa imagem aparece. Você nunca tem quase a rede sozinha, você tem a rede em cima de uma cama. Isso denota, digamos assim, um embate também do Macunaíma, né? Com uma cultura que não é a dele e um embate com um tempo que não é o dele, né? Porque também, quando eles filmam Macunaíma, o filme, eles filmam no Rio, claro, para representar São Paulo, de certa maneira, mas é uma puta cidade, assim, moderna, né? Arranha-céus, certamente não é a São Paulo sobre a qual o Mário escreveu, né? Uma outra São Paulo. Enfim, então tem um pouco a ver com isso, eu acho. Temos... E é maluco essa fala que o Mário de Andrade escreveu em 7 dias, né? Fica parecendo como se fosse a recriação do mundo, assim, também, né? Total, e a cara do Mário também. Depois descansou, né? Depois descansou na rede. Temos Bom, aqui... a gente compartilhou aqui também no chat. O CCB Educativo produziu 2 visitas à exposição. A gente está experimentando esse formato também de visitas mediadas digitais, assim. E são muito legais. Depois vocês, por favor, vejam. Um é um recorte sobre o trabalho do Denilson Baniwa e o outro sobre os machacalis. Está bem bonito. Por favor, nos prestigiem lá também. Tem uma pergunta aqui do Vidomar. Não sei se é Vidomar ou se é o Idomar, mas enfim, vou assumir que é Vidomar. Ele pergunta em que pontos da história a rede deixa de ser associada aos índios para ser associada aos nordestinos. Bom, na verdade, sim, no final do século XIX, quando surge esse momento, né, da invasão holandesa em Pernambuco, já há imagens, tem até na exposição uma delas, que associam a rede à população branca sendo carregada pela população negra escravizada. Então, daí já não tem a presença indígena. Tem uma imagem, tem na exposição, no catálogo, de um artista chamado Zacarias Wagener, que é uma mulher branca sendo levada, assim, uma aquarela, uma pintura assim, em papel, e tem uma paisagem ao redor, de um livro que ele faz de imagens do Brasil.
Agora, eu acho que no passar dos séculos, do 17, né, para frente, vai sendo sistematizado, uma vez que a rede vira o mobiliário do brasileiro, né, assim, ou seja, já entendendo brasileiro como essa mistura, muitas vezes, né, geralmente violenta, de pessoas aqui nesse lugar que a gente agora chama de Brasil, né? E aí a rede, no século XIX, aí sim, ela vai sendo cada vez menos associada aos povos indígenas e cada vez mais associada a um cotidiano metropolitano, digamos assim. Agora, a associação ao Nordeste se dá já na modernidade, no século XX. Por exemplo, eu não li, mas naquela imagem da Dormiteca Vitalícia que eu mostrei, já fala algo do tipo: recebemos dessas redes, o Senado recebeu essas redes da Feira de Produtos Nordestinos, que era em 1860. Então, ali já tem uma associação de rede e Nordeste, né, dessa década. Agora, no decorrer do século XX, vai aparecendo mais, especialmente quando se regionaliza o Brasil. Então, o Brasil, só no começo do XX, se criam regiões, o Norte, o Nordeste, o Sudeste, o Sul. E aí a rede, e não só a rede, mas os intelectuais nordestinos, né, Gilberto Freire, Câmara Cascudo, Jorge Amado, dentre outros, começam a pensar, bom, eles têm que fazer frente ao Sudeste, né, à capital, à hegemonia do Brasil. Logo, a gente vai criar livros, obras, Caribé, por exemplo, que vão responder a isso, criar uma identidade nossa, nordestina, né? Você tem até, enfim, Banco do Nordeste, se não me engano, nasce aí. Posso falar uma grande besteira agora, tá? Mas a Sudene, acho que nasce aí também. Tem um livro genial sobre isso, Durval Muniz, A Invenção do Nordeste, que analisa isso de forma muito ácida. E aí a rede vira um dos elementos, assim como o cordel, assim como a renda de bilro, assim como tantas outras coisas para criar, para forjar essa nordesticidade. Ao mesmo tempo que no sul do nosso país, a gente tem o quê? A cultura gaudéria, né? O gaúcho, né? Assim como no norte do Brasil, a gente tem o quê? O neo-marajoara. Então, cada lugar vai responder à sua maneira à hegemonia carioca, né? Que, infelizmente, segue traumatizando o nosso país. Eu falo isso como carioca que sou, como carioca suburbano que sou. O Rio, né? Segue sendo, infelizmente, o espelho do Brasil, né? Assim, você fala que é do Rio, quando você viaja fora do Brasil, é o Rio. Você fala que você é de outra cidade, as pessoas muitas vezes falam, mas é perto do Rio, né? Então, isso é muito cruel nesse sentido. E acho que a arte vai respondendo regionalmente a isso. O modernismo, os modernismos do Brasil respondem a isso. Bom, Laura Belisário, como você pensa em relação à descoberta do Brasil pelos paulistas, e como isso influencia para a concepção curatorial do brasileiro? Acho que essa pergunta que a Laura fez vai um pouco do que eu falei agora. Eu acho que sim, eu acho que o Brasil, e falo isso, né, assim, de várias maneiras, assim, não só na arte moderna, mas eu falo mais da arte moderna para a contemporânea, isso é muito claro. Ele é muito paulistocêntrico, né? Assim, as instituições de arte com dinheiro no Brasil estão lá, MASP, Pinacoteca, SESC, as galerias de arte, né? 50% delas são em São Paulo. Então, acho que São Paulo tem uma hegemonia econômica e cultural, sim, mas eu acho que toda hegemonia está aí para ser desconstruída, equiparada e redimensionada, né? Por isso, quando se fala, por exemplo, tal artista da periferia do Brasil, eu falo, tá, mas quando se fala periferia, o que é o centro? Né? Assim, o centro é o quê? São Paulo, então o Wellington Santana, que é do Acre, ele é periférico porque o centro é São Paulo. Agora, se o centro fosse o Acre, enfim, São Paulo que seria periférico, né? O MASP que seria periférico. Então, acho que, no caso do modernismo, que acho que a Laura está se referindo aqui, eu acho que é um movimento que foi super importante, é um grupo de intelectuais que é essencial, mas a gente não pode seguir insistindo que a Semana de 22 é o único marco moderno, né? É muito louco você pensar que mesmo em livros de história da arte escritos por nordestinos, nortistas e sulistas, muitas vezes, a Semana de Arte Moderna segue sendo, de 22, segue sendo o marco, né? Ele tem que ser visto como um dos marcos, né? 22, por exemplo, o Morro do Castelo foi destruído no Rio de Janeiro, né? Então, isso é um super marco modernista, colonial, de repensamento urbano, né? Nos anos 20, por exemplo, você tem Cravo, Mário Cravo produzindo na Bahia. Nos anos 30, 40, você tem Maier Filho produzindo em Florianópolis, já que o Vitor Maras é Florianópolis. Enfim, você tem Zina Aita, em BH, você tem Nimar de Paula, tem até um museu aí em BH também. Você tem Manuel Santiago, que eu falei, em Belém do Pará.
Então, assim, você tem tantas vozes simultâneas, eu acho que talvez esse movimento paulistocêntrico traumatize sim, mas eu acho também, como estamos aí rumo aos 100 anos da fatídica Semana de 22, que, mais uma vez, foi importante, não estou dizendo que não foi, cabe a gente rever isso e pensar outras respostas regionais e mesmo nacionais à ideia de Brasil, brasileiro, de arte brasileira, e que se estendem nesse fluxo, né, do final do século XIX, não vou nem falar anos 20, final do século XIX até anos 50, 60 no Brasil, né, assim. Porque o trauma é constante. A gente não pode esquecer, por exemplo, que Elliot Sica, Elijah Clark, Elijah Pape, artistas maravilhosos, estão todos aonde? No Rio. E aí quem dá bola para Falvi Silva, Natal, Vladimir Dias Pinho, vou errar a cidade de Vladimir, que vergonha, em Campo Grande ou em Cuiabá? Eu acho que ele estava em Cuiabá, eu vou apostar que é Cuiabá, mas eu posso fazer uma grande besteira no meu sudestocentrismo também. Ou, por exemplo, não sei, assim, entende? Outros artistas, como, sei lá, o Mário Cravo mesmo, por exemplo, né? Ou a Mira Schendel, que está em São Paulo. Enfim, eu acho que a gente tem que passar por processos não de cancelamento, mas de redimensionamento de nomes, escolas, grupos, historiadores da arte também. A gente não pode esquecer, né, que os historiadores da arte que a gente mais lê são de São Paulo. Respeito todos eles. Araci Amaral, Tadeu Chiarelli, Frederico Moraes, curador, é do Rio, ativo em BH, sim, mas ainda do sudeste do Brasil. Então, acho que a gente tem que, né? Quando que a gente vai conseguir, por exemplo, olhar da mesma forma a Aline Figueiredo, curadora e crítica de Cuiabá, por exemplo, né? Assim, então, acho que são muitos espelhos aí, muitos caleidoscópios que a gente tem, muito trabalho por fazer na curadoria e na história da arte também. Maravilha. Rafael, nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Cravado, meio-dia, tempo que a gente tinha. Queria te agradecer muito por tudo, pela exposição, principalmente pela pesquisa, né, mas também pela fala de hoje. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão aí me escutando e até a próxima, que a gente consiga reabrir a exposição logo, para que as pessoas possam visitar a exposição. Sim, e a gravação desse nosso encontro vai estar disponível em breve. Acompanhe as redes do CCBBs e também o site do programa CCBB Educativo. Tá bom? Muito bem, ótimo. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigado. Fiquem bem, se cuidem.